Olá, muito boa noite para você. Ligado em mais essa transmissão do Soderby. Hoje eu estou aqui para bater um papo muito legal, mas muito prazeroso mesmo, com o treinador Leandro Zago, recentemente saído do Atlético Mineiro, mas com muitas ligações com trabalhou no Guarani, já trabalhou na Ponte Preta. Aliás, tem uma claque ensurdecedora a favor de Leandro Zago. E daqui a pouco colegas vão chegar aqui para entrevistá-lo. E eu quero dar o meu boa noite para o Leandro Zago. Tudo bem, Leandro? Como é que vai você? Boa noite, Elias. Tudo bem, tudo tranquilo. Retornando aí para Campinas depois de 3 anos morando ali na grande BH, né? Eu morava em Lagoa Santa, que é do lado de BH, mas praticamente Belo Horizonte. Então, voltando a viver um pouco aqui em Campinas agora, uns dias. Mas você morava lá porque era mais barato? Não, é porque o CT do Galo é em Vespasiano, não é em Belo Horizonte, né? E Lagoa Santa é do lado de Vespasiano, é mais perto que Belo Horizonte, então é mais prático, né? É como se fosse Campinas, Valinhos e Vinhedo. O CT seria em Valinhos, Lagoa Santa é Vinhedo, entendeu? Então é mais prático para você transitar entre um e outro, não precisa ir para a cidade grande, né? Trânsito, essas coisas, então é mais prático. Aí o pessoal, os jogadores do Galo, os treinadores, São Paulo moravam em Lagoa Santa, eles preferem morar lá por causa do trânsito com o CT. E para me ajudar aqui nessa entrevista, João Felipe. Tudo bem, João? Fala, Elias, meu amigo, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui no Soderby. Pô, um papo super legal. Esse é um papo de sexta-feira, meu. Poder bater um papo num sextou aqui de quarentena com o Leandro Zago. Prazer para nós e para os amigos do Soderby. Ô, Leandro, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Eu li a sua carta de despedida do Atlético Mineiro. Eu queria perguntar de trabalho mesmo, de trabalho, de prática. O que você fazia no Atlético Mineiro que você não fazia quando trabalhou na Ponte, quando trabalhou no Guarani? O que você acrescentou no seu trabalho? Pô, Elias, eu acho que tem que ser uma questão de filosofia de vida, né? Nós temos que buscar melhor a cada dia, né? A gente é humano e a gente erra pra caramba, mas a gente tem que melhorar. E quando você tá num lugar, né? Eu passei 3 anos ali, eu passei em 4 categorias no clube, né? Sub-17, 20, 23 e profissional. E assim, você passa por diversas situações, né? E assim, em questão a fazer dentro das possibilidades, né? A gente tem que buscar fazer sempre o melhor possível. E muitas vezes num clube como o Galo, você tem uma estrutura que te oferece algumas coisas que você às vezes não tem em relação à estrutura, em relação à fisiologia, controle de treino, imagem, gravação por drone dos treinamentos, são coisas que você ainda não tem com uma frequência, né? Em outros clubes, até porque algumas são coisas novas. Então, tudo isso, né, gera, porque você tem contato. Então, por exemplo, muitos profissionais do Galo são de seleção brasileira, né? Você tem hoje o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, de lá, o fisiologista que coordenava toda a base, o Eduardo Pimenta, é campeão olímpico com a seleção, tem 10 anos de Cruzeiro, ganhou tudo no Cruzeiro. Então, você convive com esses profissionais, e aí nos debates ali técnicos, né, você vai tendo ali uma graduação, um mestrado por semana, né? João, sua primeira pergunta. Leandro, boa noite. Prazer falar contigo aqui. Leandro, seguindo na mesma linha do Elias, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você, mas vamos por partes, como diria Jack. Fala para nós como foi a experiência lá no Galo, principalmente nas diferenças que tem, né, de passar pelo Sub-17, Sub-20 e chegar naquela equipe de transição do Sub-23. A gente entende aqui, pelo menos aqui em Campinas, tem uma claque e eu concordo, eu sou um deles, inclusive, que fala que você tem que ter uma oportunidade em breve no profissional, seja aqui no Guarani ou na Ponte Preta. Mas explica para a gente a diferença do 17 para o 20 e como foi o trabalho nessa equipe de transição lá no Sub-23. Então, João, seguinte, eu fiquei aqui, né? Eu fiquei 2 anos na Ponte antes de ir para lá, né? No Sub-20. E se pegar, desde que eu saí do Corinthians em 2013, eu só tinha trabalhado entre 2013, maio, e até eu sair da Ponte em 2018, durante 5 anos, eu trabalhei só com profissional Sub-20. Então,
eu saí da Ponte, eu aceitei retornar uma categoria sub-17, que já fazia tempo que eu não trabalhava, né, com o sub-17, para voltar ali no processo. E para mim foi muito importante, porque eu também, óbvio que eu queria fazer carreira dentro do clube, era uma oportunidade de fazer carreira dentro do clube. E para mim, eu penso que assim, eu tenho que fazer trabalhos, então não importa tanto, óbvio que eu não posso voltar hoje como carreira para sub-13, sub-11, mas se eu tiver uma oportunidade, eu prefiro estar num lugar que vai me permitir trabalhar com qualidade do que não trabalhar. Então, para mim, foi uma baita oportunidade sub-17, que me abriu muitas portas dentro do clube e fora. E o que muda? O que muda é o seguinte, quando você tem problemas diferentes, né, João? Quando você está no sub-20, você tem ali uma emergência de jogadores que vai estar no profissional em breve ou que espera estar no profissional e muitos que estão até meio frustrados por não estarem no profissional já, né? Então você tem que gerenciar, né, de alguma forma você tem que gerenciar esse tipo de questão. Você trabalha com já homens mais maduros, né? Ali já não são mais meninos, né? Alguns já arrimo de família, pai de família, e do ponto de vista do desenvolvimento de jogo, é muito próximo do que é o profissional sub-20. Hoje você tem um calendário da CBF com Brasileiro, Copa do Brasil, você tem Copa RS para o sub-20. O calendário do sub-20 hoje, eu considero, é uma coisa que eu penso, se você pegar aí talvez 6 ou 7 clubes da Série B, você tem menos visibilidade do que se você tiver num sub-20 de uma equipe grande. Você vai estar mais vezes na TV se você tiver no sub-20 de uma equipe grande, mostrando o seu trabalho para grandes torcidas, porque tem isso, tem um apelo popular. Quando você faz um jogo numa grande equipe no sub-20, muitas vezes tem mais gente te acompanhando do que às vezes um jogo de Série B, né, numa equipe. Então é uma coisa já muito próxima, o nível do jogo, o nível dos desafios, o nível estratégico dos treinadores, muito treinador que já está nessa transição para profissional, já teve no profissional, então assim, o nível de desafio é muito grande. A categoria 17, ela também é considerada uma categoria de alto rendimento já dentro da formação. A gente considera a formação, categoria de formação até o sub-15. A partir do 17 é rendimento. Você já tem atletas com idade e muitos já fazem a ruptura para o profissional direto do 17. Só que ainda tem muitas questões na formação biológica, de evolução física do atleta, que ainda precisam ser muito respeitadas, pensando em desenvolvimento, porque ele ainda não tem um corpo de um sub-20, né? Então, o que muda é isso, e o nível de exigência técnico-tático é menor, né, num sub-17, é óbvio, porque existe um filtro, cada categoria tem um filtro. Quando você sai do 15 para o 17, tem um filtro. Quando você sai do 17 para o 20, vai filtrando. Os garotos que não vão vindo novos jogadores de equipes menores com mais qualidade, e aqueles que vão na equipe grande não se destacando, vão saindo do processo e vão chegando outros. É um filtro natural. Então, no sub-17, você tem essa característica. Então, para mim, assim, eu já tinha trabalhado no sub-17 como preparador físico e auxiliar, mas nunca tinha sido treinador. Então, para mim, também foi uma experiência. Hoje eu fecho meu ciclo total. Do sub-13 ao profissional, eu trabalhei em todas. Ô, Elias, vou até continuar aqui, que Pode continuar. O Zago falou um negócio muito interessante, que ele falou que é o seguinte, ele pega no sub-20 ali o arrimo de família, o cara que tá frustrado porque não teve chance lá no profissional ainda, o cara que está chegando com 18, 19 e buscando oportunidade no 20 para subir. Como que é, o que pega mais aí, Zago? Essa administração de grupo, como lidar com a frustração do menino, que assim, é um homem, tudo tem 20 anos e tal, mas é um menino ainda de vida. Como lidar com essa frustração? Porque eu imagino que no sub-20 você pegou uma equipe, às vezes, com 24, 25, e que dali meia dúzia viraram atletas profissionais, né? Como que é lidar com isso no dia a dia? Essa frustração, essa angústia, a ansiedade, inclusive, às vezes você é muito craque com 19, mas que na ansiedade de subir, acaba retornando. Como que é essa questão da gestão do vestiário, do grupo nessa idade? Eu vou te dar um exemplo, João, sobre isso, que é o seguinte, eu tenho um colega português que fez estágio com o José Mourinho, e o Mourinho falou para ele, o Mourinho no Manchester falou para ele assim um dia, que no fundo, eles eram meninos, e que ele tinha que gerenciar meninos. Estou falando do profissional da equipe do Manchester United. Então, às vezes a gente também cobra uma atitude madura de caras que não tem nem 30 anos, e a gente sabe, né, que tem algumas coisas ainda que são peculiares da idade, né? Esse aprendizado, essas coisas de vida. A gente aprende, eu também, tudo que eu passei, né, na minha carreira, que eu passei agora, nos últimos meses, da casca, da experiência. E o que a gente vê é isso. O que eu acho que pode minimizar muito, que eu vejo que minimiza muito
o processo de transição do jogador da base para o profissional precisa ser melhor feito no Brasil. Nós perdemos muito jogador nesse gargalo. Tem um gargalo, chega muito jogador, chega jogador bom, e muitas vezes o processo de transição não é bem feito. O que isso acontece? Faz o cara deixar de virar jogador? Difícil, ele vai virar em outro lugar. Mas muitas vezes ele não vai virar tão bom jogador como ele poderia ser, porque ele perde tempo de prática, tempo de jogo. Então a gente precisaria, por quê? Eu vejo assim, se você tem dúvida se um jogador está preparado para o profissional, não sobe ele, não fala para ele que ele subiu. Fala que ele está num momento transitório, vai fazer alguns treinos lá, vai continuar jogando na categoria, vai fazer mais alguns treinos, vai voltar. A partir do momento que você mostra para ele que ele está no profissional e você cria essa expectativa de que ele é um jogador da equipe principal, é frustrante para ele. É a mesma coisa para a gente já passou por isso. Quando você tem o carro A, o B já não é tão legal para você. E quando você tem, né? Quando você conhece um prato legal, o outro prato já perde um pouco a graça, né? Aquele prato mais simples de comida. Então, assim, nós temos que entender que é ser humano. Então, nós tem que gerenciar essa transição de uma forma que, assim, quando cravar que ele é um jogador de profissional, você tiver certeza, e aí vai correr a carreira dele a partir do profissional, se não for utilizado, vai ser emprestado, aí não tem problema. O problema é esse bate e volta, né? Nós tivemos agora com a equipe de transição lá no Galo, nós passamos um pouco por isso, que a pandemia nos atrapalhou em relação à programação de jogos. A gente não conseguia fazer jogos, porque ninguém podia entrar no CT do Galo que não fossem os funcionários e atletas. A gente não poderia sair para jogar, justamente para não se contagiar e trazer para o CT. Viagem internacional que a gente faria viagem Portugal-Espanha e viagem para a América do Sul aqui, Argentina, Uruguai, não pudemos fazer. Então os jogadores começaram a ficar sem jogar e sem ter espaço para jogar em cima. E aí a gente viu que a opção melhor era emprestar. E aí eles tiveram um baita desenvolvimento na Série B. Um dos melhores goleiros da Série B, o Matheus Mendes, que era o goleiro do CSA, muito jovem, tem passagem por seleção de base, era o nosso goleiro do Sub-20. O Guilherme Castilho, do Juventude, que fez uma baita Série A no Confiança, era da nossa equipe Sub-20, né? Lá, e outros, teve mais jogadores, teve mais um zagueiro no Confiança, o Leonardo Grigio, que estava lá. Então, a gente tentou equilibrar, porque era frustrante eles ficarem numa categoria sem jogar. Tudo isso tem que ser pensado e planejado. Eu vejo que a gente planeja pouco no futebol e consulta pouco pessoas que deveriam ser consultadas. Ô, Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu avisar o Gustavo Vidotti. Gustavo, sua pergunta é muito boa mesmo, mas eu vou colocar daqui a pouquinho. Ela é boa mesmo, ela é boa. Eu não sou dono da verdade, não, aqui. Os internautas, eles fazem boas perguntas, eu coloco na roda mesmo. O Gustavo Vidotti é meu amigo de escola desde criança. Ele quer me ferrar. Você tá sorrindo. Ele quer me ferrar, entendeu? Gustavo é meu amigo eu conheço ele desde os meus 7 anos, a gente estuda junto. Você criou onde? Você se criou onde, ali no Centro Cultural São José, que depois virou Júlio Chevalier, né? Ali na Vila Industrial. Minha mãe foi professora lá, né? Minha mãe foi professora lá durante 25 anos, 26 anos. Então, eu estudei lá, né? Elias, eu não tinha tanta condição, mas pela minha mãe ter trabalhado lá, eu tinha bolsa. Então, isso me ajudou bastante. Você aproveitou? Aproveitei. Eu era bom aluno. Pode perguntar, inclusive, pro Vidotti. Eu era bom aluno, não dava problema. Você falou, aí ao passar, da questão do drone. Eu queria que você explicasse para nós, de maneira prática, o que o treinador ganha com o drone. Tenta descrever que tipo de informação você coleta, você constrói a partir das imagens que são filmadas no drone. Porque eu quero que você seja didático, porque muitas vezes a gente percebe que uma velha guarda do futebol torce o nariz, não gosta, fala que é dispensável, mas eu tenho certeza que é utilitário. Então eu queria que você explicasse. Bom, vamos lá. O drone já é mais popular no futebol do que as pessoas pensam. Por exemplo, em 2016, 2017, o analista de desempenho da Ponte, Eduardo Fratini, que hoje está no Atlético Paranaense, ele tinha drone dele, ele utilizava. E todos os treinos já do profissional da Ponte eram gravados naquela época pelo drone. O que acontece é o seguinte, todos os treinos hoje são filmados por drone nas equipes hoje. Se você pegar a Série A, praticamente todas, tá? Que tem aí um investimento
Eles têm... todos os treinos são filmados. O drone tem uma qualidade ali 4K, então é uma filmagem de altíssima qualidade. Porque o que acontece? Era muito difícil filmar o treino, porque ou você filmava da altura do campo, ou você tinha que ficar montando aqueles andaimes na lateral do campo para você montar. E o drone ficou muito prático. Você sobe o drone, você leva 3, 4 baterias para o treino, vai acabando bateria, você desce nos intervalos do treino, troca a bateria, sobe, porque a bateria dele é curta. O drone pega o treino de um ângulo que você consegue ver coisas que talvez, por exemplo, num jogo, num estádio, o treinador teria que estar na arquibancada para poder enxergar. É um ângulo bom que ele coloca ali, normalmente na linha lateral, praticamente no limite da linha lateral, sobe. Alguns gostam de pegar atrás do gol, a visão de trás do gol, alguns na visão lateral, alguns diagonal. Tem vantagens e desvantagens todas elas, depende do que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero ver a distância entre as linhas da minha equipe, defesa, meio ataque, é melhor pegar lateralmente, porque aí eu consigo ver as distâncias entre os jogadores, quando eu ataco, quando eu perco a bola, se a minha defesa está distante para pressionar, se ela tem que correr. Se eu quero pegar a largura do campo, como ela está sendo ocupada, é melhor atrás do gol, porque aí eu consigo ver a largura do campo, se eu estou conseguindo fechar o centro, induzir o adversário para fora, quando eu estou atacando, eu estou usando bem a largura, se os corredores estão bem preenchidos. Se eu coloco na diagonal, eu tenho ali um pouco do melhor dos dois, mas eu tenho algumas perdas nas duas, porque eu tenho alguns ganhos e perdas, depende do que eu quero enxergar numa visão diagonal. Então, o drone ele é muito útil, só que assim, o treinador não assiste o treino de novo. O analista leva, o treinador ele fala, fiquei com a impressão disso e disso e disso, gostaria de ver de novo. O analista edita, manda para ele por pendrive ou online, algum link que tenha na nuvem, e aí o treinador vai ver. E numa sessão de tática, e hoje tem, por exemplo, no caso do Galo, o Sampaoli fazia diariamente sessão de vídeo. Então, todo dia tinha 15 minutos de vídeo pré-treino, para mostrar como, ou alguma correção do dia anterior, ou como seria aquele dia o treino, ou as duas coisas. Então, ali, ele edita 3 ou 4 jogadas do treino que ele acha que são emblemáticas para o que ele quer fazer em relação ao comportamento. Você não atacou a linha de defesa não subiu no momento certo, a gente não conseguiu diminuir. E aí você consegue visualizar, Elias, e ganhar tempo com treino, porque hoje você tem que treinar pouco tempo e muita intensidade, porque é como o jogo é jogado. Então você não pode fazer sessões de 4 horas. Você tem que treinar e tem que fazer uma parte corretiva por vídeo. E o drone, ele te ajuda com isso. Você faz correção de treino, não mais só de jogo. Antes era muito correção de jogo. Hoje você faz de treino e de jogo. Então, melhora essa abordagem com o atleta. Eu vou fazer uma pergunta agora, muito delicada. Mas eu sei que o Leandro vai saber se safar. Ô, Leandro, nós temos hoje no futebol brasileiro um embate entre o empirismo e a ciência. Você, lógico, é um representante da ciência do esporte, à beira do gramado. Sei que você não abre mão de contar com instrumentos, informações que é fornecido pela ciência, né? E do outro lado, nós temos os treinadores empiristas, motivadores, o paizão. Como é que eu vou? Qual outro tipo aí? Me ajuda aí, o João Felipe. Outro perfil aí de treinador? E tem o treinador de zona de rebaixamento, o gritalhão, que chega em 3 ou 4 jogos, grita, ganha 3 jogos, acabou, sai. Tem isso também. Mas eu quero complementar a sua pergunta aí, que é o seguinte... Eu vou puxar a pergunta. Você pode até complementar. Vai. Leandro, até que ponto esse embate atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro? Eu vou dizer, vou ser mais específico. Até que ponto esse embate atrapalha o desenvolvimento de vocês, treinadores que são adeptos dessa linha mais científica, estudiosa, que tem uma interligação com a academia? Pode complementar, João. E como jogadores entendem isso? Porque tem jogador que gosta do abraço do paizão. Eu quero ser abraçado, o cara me dá um tapinha nas costas e vamos correr. E como o jogador entende aquele cara que fala assim, olha, eu vi o treino no drone, eu vi que faltou aqui, faltou ali. Como que é isso também no vestiário? Bom, vou começar na sua, João. Se você quiser hoje, entra no meu story do Instagram, que eu coloquei algumas mensagens que eu recebi dos atletas depois da saída. São atletas de 17, 18, 19 anos, 20, que passaram por esse processo
e como eles são gratos, e ainda eu tenho mais, eu te podia pegar mais, e assim, é o que mais me orgulha é isso, é o quanto que eu contribuí para o desenvolvimento do atleta, né? Porque no fundo, vai parecer meio muito, talvez, direto que eu vou falar, mas assim, no fundo, estudar e me preparar é porque eu quero ganhar, para isso eu preciso desenvolver pessoas, eu sou extremamente competitivo, e para eu conseguir fazer isso no melhor nível possível, eu preciso me amparar de todo o conhecimento que está à disposição. Então eu sou competitivo, todo o conhecimento que eu puder usar a meu favor, eu preciso usar, faz parte da competição. Competição não é só eu gritar quando está lá na beirada do campo, ser competitivo, mostrar energia. Competir é pensar que a cada respirada que você dá, você está buscando criar uma vantagem. E a vantagem, eu posso criar ela pelo conhecimento. Elias, eu não tenho nenhum interesse em ter um rótulo assim de ser um cara teórico, de ser um cientista do futebol. Eu penso, porque eu penso, na verdade, é o seguinte, eu estava até pensando sobre isso hoje, estava treinando e estava pensando sobre isso, né? Que a gente vive hoje num país e está com um problema, a gente tem um problema hoje de uma pandemia mundial que está impactando pra caramba nosso país, mas eu acho que a gente vive muito no Brasil com dualismo. Esse é o grande problema. Para nós, teoria e prática são coisas que estão em lados contrários, quando, na verdade, existe até um termo da área do conhecimento que chama praxis, que é o termo que diz teoria e prática como facetas da mesma moeda. Então, a prática só faz sentido se eu teorizar sobre ela para não ficar repetindo sem saber por quê, e a teoria só tem sentido se ela tiver viabilidade prática, senão ela não serve para nada. Ela é uma teoria abstrata, né? Então, o que eu penso é o seguinte: a minha linguagem com os atletas não é essa que eu estou tendo aqui com vocês numa entrevista, não pode ser a que eu tenho quando eu vou fazer um curso, quando eu vou fazer uma live sobre jogo de posição, e aí eu vou falar. O jogo de posição, para eu ensinar para o atleta, é uma linguagem, mas eu preciso transformar conhecimento naquela linguagem para ele, se ele quer entender, né? E aí é uma questão de inteligência, de sabedoria. E uma coisa que é importante, quando você fala conhecimento no Brasil, eu acho que isso afasta muito as pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm medo de algumas coisas que elas desconhecem. Porque o conhecimento é tudo, cara. É tudo. Quando o jogador dá um chute e a bola tem uma trajetória, tem leis da física que explicam aquilo. Se o cara se interessasse por isso, ele poderia pensar em algumas coisas, né, sobre isso. Mas também tem muita coisa prática que ajuda no nosso dia a dia. Por exemplo, João e Elias, para eu melhorar a minha abordagem com os jogadores, eu tenho quantas áreas de conhecimento hoje que melhoram a comunicação das pessoas, a oratória, a neurolinguística, né? A hipnose, que fazem com que você consiga ter uma comunicação mais efetiva. E elas têm o objetivo justamente de fazer a mensagem chegar no atleta, né? O meu objetivo é isso, porque se eu não conseguir convencer e melhorar o atleta, de nada serve meu trabalho. De nada serve. É bonito ficar falando algumas coisas aqui, mas de nada serve. E no fundo, no futebol, você vai ser avaliado pelo você fazer mais gol que o adversário. Acabou. É isso que vai avaliar você. E para que isso aconteça, eu preciso do conhecimento para aumentar a minha chance. Não me garante, 100% não vai ter. Não existe fórmulas prontas que me deem as soluções, mas eu acredito que o conhecimento me aproxima de algumas coisas e me corta alguns caminhos. Já que eu não fui atleta, e eu acho que para o atleta também tem muitos indo atrás da informação, eu preciso cortar alguns caminhos e eu acho que o conhecimento me acelera. Coisas que talvez eu aprendesse em 10 anos, se eu investir 6 meses em conhecimento, eu corto caminho para poder chegar naquele conhecimento. Então, eu vou buscar como vantagem. Bem, eu vou incluir aqui agora. Ele chegou, viu, João? Ele chegou. Olha, olha a peita. Olha a peita do cara. Olha aqui, ó. Cheio de pose, cheio de marra. Boa noite, Israel. Que coisa, hein? Boa noite, Israel Moreira. Boa noite, Elias. Boa noite, Joãozinho. Que honra poder falar com o Leandro. Tá baixo, Israel. Tá baixo. Ih, tá baixo. Cadê o microfone? Tá faltando aquele microfone. Estou sem o microfone, João. A gente que acompanha o Leandro no Twitter fica até meio que abobado das táticas que o homem desenvolve no Twitter. A gente fica até perdido. O homem é fera demais. O homem é fera demais, Elias.
Que honra, Leandro. Que prazer poder falar com você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ô, Israel, e sabe qual é a última? É louco, assiste a gente de vez em quando. Acompanha. Você tá brincando. Você tá brincando. Eu sei que ele estava no Corujão do Macacast, eu sei que ele estava lá. Mas aqui também, eu sei que você estava. E aqui no Só Derby, eu não acredito. Os amigos lá. Eu sei, eu sei. Que legal, Leandro. Prazer poder falar com você, te ouvir, porque eu sei que toda entrevista com você, ou todo tweet, toda postagem é uma aula. Obrigado por poder compartilhar com os amigos do Só Derby. Elias, como eu estou atrasado, você me perdoa os amigos do Só Derby que eu estou atrasado, Joãozinho. Mas, se a hora que eu puder fazer pergunta, você sabe sobre o que será, né, Elias? Olha o recado aí, ó. Peraí. Pô, a gente traz o Zago de um recado desse. Jabá. Isso é jabá. Isso pra mim é jabá. Grande Edson, meu parceiro. Esse foi um grande zagueiro, não eu. Edson Camargo foi um grande zagueiro, eu não. Ô, Israel, faça uma pergunta para o Leandro. Elias, me perdoe, Leandro e os amigos, se eu acabar sendo repetitivo, mas minha pergunta é a primeira, eu não consigo não fazer. Por que o senhor saiu da Associação Atlética Ponte Preta? E por que o senhor não volta, pelo amor de Deus? Essa não é repetida, viu, Israel? A gente estava num papo mais leve, essa não é repetida. Não, Israel, é o seguinte, bom, primeira coisa que você falou ali dos tweets, das threads, né, para quem está no Twitter sabe o que é thread, né, são os fios ali que você vai conectando o tweet. Eu gosto, às vezes, eu tô pensando, a gente pensa em futebol o tempo todo, né, você tá ali vendo um jogo, vem um pensamento, vem uma entrevista, só que o meu medo, Israel, nesse momento, é ser cobrado pelas threads, porque as pessoas podem achar que aquilo ali é solução mágica, que eu vou conseguir fazer aquilo em 2 dias, que em 3 dias, qualquer equipe, aquilo ali são pensamentos, reflexões que demandam tempo, demandam processo, demandam um ambiente ideal, né, bom ambiente de treino, né, jogadores que entendam, né, gestão. Então, assim, essa é a primeira coisa que tem me preocupado, porque senão daqui a pouco vão me cobrar pelo que eu escrevo lá, falar, escreve, mas não desempenha. Então, assim, esse é um... Rael, quando eu saí, cara, eu fiquei 2 anos lá na Ponte, teve uma mudança política no clube, a mudança política, ela, ali na eleição, na saída do Vanderlei Pereira para a entrada do Abdala, né, presidente, e aí o diretor da base, que esse cara, eu acho que ele é pouco valorizado na Ponte, e a Ponte deveria valorizar, porque o que ele fez ali na Ponte, o Francisco Alvarenga, eu já falei dele, e ele conseguiu mudar a mentalidade da base da Ponte, ele traçou um plano estratégico, e nos 3 anos da gestão dele, ele conseguiu terminar o 3º ano com as 5 equipes, as 5 categorias, 2 fizeram final de Paulista, uma ganhando, né, o 17, a gente acabou perdendo a final, o Sub-13 fez semifinal, e o Sub-15 e o 11 fizeram quartas de final, no mesmo ano, e era um plano dele, ele tinha um plano para isso, de trazer, de renovar, de trazer novos profissionais, sem mexer no investimento. Não, era o mesmo investimento de todos os anos anteriores, só trazendo e mudando. Acho que ele é um cara que o que ele fez ali na Ponte foi bem legal. Só que ele perdeu força com a mudança de gestão, e ele foi quem me trouxe. Na verdade, eu não conhecia, ele me conheceu através do coordenador desse processo, né? Quem foi o coordenador técnico disso foi o Rodrigo Leitão. Esse é fera. O Rodrigo hoje ele é instrutor da CBF, ele está sendo hoje, né? Não sei, acho que vocês não sei se conhecem, ou Elias conhece, acompanha. O Rodrigo hoje ele é instrutor da CBF, ele é professor da CBF, ele desenvolveu curso sobre ataque. Se vocês pegarem lá no curso da CBF sobre ataque, foi ele que desenvolveu, e o curso dele está sendo comprado pela Federação Inglesa, está sendo traduzido para inglês, ele está vendendo através da CBF, né? De tanto atenção que trouxe. E ele montou um grupo de pessoas com um perfil com esse perfil de trabalhar os jogadores nessa perspectiva, né? Eu falei já de algumas coisas aqui, Israel, e a gente começou, e a gente sabia que eu cheguei em 2016, no começo do ano, mas o Rodrigo chegou na metade de 2015, já tinha algumas coisas construídas. Então, assim,
era uma evolução gradual. Olha só, por exemplo, pegando só o Campeonato Paulista Sub-20, a Ponte, em 2015, ela foi 15ª colocada. Em 2016, a gente foi 5º colocado, saindo para o Santos, perdendo um gol no último lance, que se a gente faz o gol, a gente já ia para a semifinal, no primeiro ano, lá em Pedreira, num jogo. E no terceiro ano de trabalho, vice-campeão paulista Sub-20. Então, era um processo de crescimento, né? Os desempenhos nossos em nível nacional melhorando nas competições, a gente ainda tinha muita dificuldade, é muito difícil para um clube com investimento da Ponte competir em nível nacional, as competições nacionais hoje são pesadas, mas tinha um processo. E a geração 2000, que foi a campeã paulista, era aquela que eu falava, pô, quando essa geração chegar no Sub-20, eu acredito que vai ficar o primeiro ano comigo e depois não vai ter como segurar. Quando esses caras forem, e aí foi o Abner, foi o Xavier, né, que já foi para o Corinthians, esses jogadores, né, os nascidos em 2000. Alguns não tiveram o processo. O Juninho, atacante, está jogando no mundo árabe hoje, é um atacante de destaque acho que no Corfacan lá do mundo árabe, que era desse time. E tem alguns jogadores, né, que eram a geração. Então, assim, eram gerações em crescimento. Então, a gente conseguiu ainda colocar. É uma geração, assim, são gerações que já geraram em torno de uns 40 milhões de venda para o clube, e ainda tem o Ivan para ser vendido, né, que faz parte desse processo, ainda tem ali mais uma outra, o Xavier deve ser vendido pelo Corinthians, a Ponte tem uma parte, então ainda deve entrar aí... O Emerson, né, Leandro? O Emerson faz parte desse pacote de 40 milhões aí que eu falei, que tem Emerson, Camilo, Abner... Zanocelo... Né? Zanocelo, o Yuri, que foi venda pequena, né? Eu não trabalhei, mas teve o Ravanelli, né? Que já foi vendido pelo profissional, era um pouco desse processo. Então, assim, é isso. E não tem como, Israel, os clubes hoje, nem o Flamengo nem o Palmeiras, sobreviverem se eles não tiverem um percentual do grupo de jogadores formados em casa com qualidade para ter negócio. Porque o Brasil se posiciona no mercado como um país formador. O Brasil não é um país que vende o espetáculo, ele vende o atleta. Então, todo time, não importa o tamanho. E aí você vê que o Palmeiras colheu frutos disso, né? 5 anos de trabalho colocando 3 jogadores aí numa final de Libertadores, né? Formados em casa. É tudo exportação, né, Leandro? Não, só para continuar, Elias, ainda nesse tema. Vai, manda aí. O Leandro falou um negócio interessante que ele, até trazendo o Francisco Alvarenga aí, que ele tinha um processo. Um processo, né, um projeto ali do Sub-13 até lá em cima. Como que você enxerga isso nas gestões do futebol brasileiro hoje? Porque isso que você falou é raríssimo, deu resultado, como você mostrou agora, mas quando o Vanderlei sai, e na verdade é o mesmo grupo político, mas quando troca uma peça, isso já cai, né? Então você trabalhou em vários clubes aqui no país, e com uns menores, uns maiores, etc., com projeção ou não, mas como que é isso em todos os clubes? Eu tenho a impressão que todos subjugam isso, né? Não colocam isso como uma prioridade. Esse projeto da base, de você pegar o 13 até o 17, o 20, tem o mesmo projeto focado não só para venda na exportação, mas também para alcançar títulos, bons atletas, etc. Claro. Vamos lá. Qualquer clube de futebol, né, com a estrutura que nós temos política dos nossos clubes, ele tem que equilibrar 3 pilares. Você tem que equilibrar dentro de um clube de futebol: política, o pilar econômico e o pilar técnico. Então você tem que ter técnico, porque é desempenho, econômico e a questão política. E o que eu vejo é o seguinte, que as decisões, geralmente têm mais viés político e econômico do que técnico. Então o técnico paga o preço sempre. Então você sempre faz uma mudança política, o técnico paga o preço. Tem problema econômico, o técnico paga o preço. Quando na verdade ele deveria ser a prioridade do negócio. Mas como é uma instituição política, ela não consegue entender que ela que o objetivo dela é técnico. Entendeu? Ela se perde nisso. E aí você vê clubes hoje que estão tendo um formato diferente. Eu não acho que o clube empresa é só isso a solução, porque se você tiver clube empresa mal gerido, quebra. Então não adianta. O que vai funcionar é gestão. É boa gestão. Aliás, ô Leandro, só interrompendo. Isso que você acabou de falar, recomendo a leitura desse livro aqui, ó. Esse livro é fundamental. Do organizador é o Irlan Simões. Ele traça... Aliás, eu publiquei hoje no Soderby uma entrevista que eu fiz com ele, com o Irlan Simões. Ele descreve o caso do Belenenses, o caso do Racing, o Colo-Colo, que fez o atual presidente da República, o Sebastião Pineira. O Sebastião Pineira, olha aqui, gente, olha que absurdo. O Sebastião Pineira,
ele é torcedor da Universidade Católica. Aí, ele comprou o Colo-Colo, já com o objetivo de chegar à presidência. Porque o Colo-Colo é o time popular do Chile. Então, olha, desculpe te cortar, Leandro, mas nesse caso isso demonstra claramente como o aspecto político interfere naquilo que está sendo feito no gramado. E aí, meus amigos, tem jornalista esportivo que fica enchendo o meu saco e falando que eu falo muito de política. Você fala muito de bastidores, tem que falar da bola, só tem que falar do futebol. Torcedor não quer saber disso. Mas eu continuo com a minha tese. Eu estou aqui para dizer aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. E assim sempre será. Desculpe, Leandro. Não, Elias, é isso. E aí, o que acontece, João, é que eu vejo assim, as pessoas que têm domínio sobre o processo, que dominam o conceito de processo, que estão no comando técnico, né, ou coordenador técnico, ou um gerente que tem uma formação nessa área, elas são lideradas por alguém que não é por maldade nada, mas tem outro interesse ali, o interesse é político, de outras coisas, né? E às vezes isso daí impacta, se tem uma troca no clube, essa pessoa perde força, o processo vai acabar, não tem interesse em continuar com aquelas pessoas que estão ali. Eu acho que os clubes precisariam criar estratégia, talvez ali no estatuto, de ter mais estabilidade em alguns cargos, né, em algumas situações que não podem depender de quem está no poder, porque você quebra processo assim, de verdade. Me cortou o coração quando eu saí da ponte por causa da quebra do processo, porque eu sabia que aquilo ali estava caminhando para fazer um clube como a Ponte, mesmo caindo naquele ano de 17, a Ponte subiria em 18 e se não subir, subiria em 19 com muitos jogadores titulares tendo sido formados em casa, que com certeza seriam melhores, mais bem preparados do que alguns que às vezes traz. Mas ali o processo foi quebrado, muitos profissionais saíram. Então, assim, tudo que foi montado em relação à análise de desempenho, fisiologia, psicologia, a gente tinha 2 psicólogas na base, então só para o sub-20 você tinha uma psicóloga individualmente para o sub-20, né? E outra que fazia as outras categorias, justamente porque é uma categoria de transição, né? Leandro, só para cortar, você está falando, deixa eu entender, que enquanto você trabalhou nas categorias de base da Ponte, existiam 2 psicólogas à disposição. Sim. É isso que eu vi? Sim, porque fazia parte. Porque o que acontece? A nossa ideia, né, quem estava lá, era que a gente conseguiria ser competitivo se a gente qualificasse o trabalho. A gente tinha que ter qualidade de trabalho. Porque a gente sabia, por exemplo, vou dar um exemplo. No mesmo ano, a gente investia 3 milhões e 600 na base, a Ponte investia, o Palmeiras investia 18, o Flamengo investia 22, 23, né? O São Paulo por aí, né? Também. O Inter. Então, assim, para a gente enfrentar essas potências, você precisava criar alguns diferenciais, né? Não que não tenha, óbvio que tem muitos profissionais bons lá, mas para a gente conseguir ser mais competitivo, a gente precisava ter o limite das áreas. E aí entra no que a gente falou na resposta anterior sobre o conhecimento, né? Então, assim, você tem que usar a psicologia a seu favor, né? Através de uma profissional, um fisiologista, um analista de desempenho bom, né? Para te dar informações, tentar ganhar no detalhe aquilo que às vezes você não consegue no investimento. A gente tinha na Ponte, naquele momento, a gente saía para treinar todo dia do estádio, né? Eram 40 minutos para ir, 40 para voltar. E assim, hoje eu trabalho num clube que tem um centro de trabalhava num clube agora, até recentemente, que trabalhei no Palmeiras, no Corinthians, você vai para um lugar e você treina ali, não tem deslocamento. O atleta almoça e vai para o treino, ou treina e almoça, se for de manhã, não tem esse deslocamento. Então, essas coisas você precisa compensar com outros conhecimentos, né? Você precisa tentar fazer. E isso não adianta, por mais assim, precisam ser pessoas, claro, que tenham conhecimento em futebol, que tenham experiência, que tenham vivência, mas você precisa formar profissionais. Eu acho que o clube também precisa formar. Então, você também precisa oportunizar pessoas que estão entrando no mercado em cargos que é possível você formar para elas poderem também ir substituindo, porque você vai perder profissionais. Eu falei algo com o Elias recentemente, que é o seguinte, você só não vai perder um profissional se ele, geralmente, né, Elias, ou se ele tiver no topo máximo, que é, por exemplo, se estiver no Real Madrid, não tem muito para onde ele sair.
qualquer outro nível do futebol que ele tiver, se ele ficar no nível médio. Se ele for muito bem, ele sai por um motivo, se ele for muito mal, ele sai por outro motivo. Então você tem que se preparar para isso, formando também profissionais. E a base de um clube, ela pode baratear muito o departamento profissional, também formando profissionais, né? Essa é uma estratégia muito grande. Tinha um cálculo ali, né, que era feito ali na base da Ponte, que a gente tinha, que o Francisco Alvarenga tinha, que cada jogador formado na Ponte, colocado no profissional, ele gerava uma economia de 40 mil reais mês para o clube, porque era o que o clube pagaria de diferença entre o que ele receberia e o que o outro. Então, se você fizer uma conta de 8 jogadores, 12 meses por ano, você faz a conta aí de quanto que é. E fora que são potenciais vendas. Então, é importante que o clube invista nisso, né? Eu vejo agora esse processo aí, né, da Ponte, né, e fechando aí o que o Israel perguntou, tem um profissional lá, eu conheço ele, Fábio Moreno, bom profissional, tá fazendo o trabalho dele, tá desenvolvendo o jogador, tá usando a base. Isso é importante, porque o clube não sobrevive se não fizer isso. Ô, Leandro, Elias, deixa só para não querendo cortar seu raciocínio, Israel, é para aproveitar. Ô, Leandro, rapidamente, e que saldo que você faz do seu trabalho no Guarani? Elias, eu tive no Guarani, né? Eu era o segundo auxiliar do Tarcísio Pugliese e um analista de desempenho, que eu fazia a parte ajudava com a parte de imagem, né? Vídeo, edição, adversário, né? E da parte de planejamento de campo. Depois fiquei com o Márcio Fernandes um tempo, depois eu me tornei ali em abril, mais ou menos, eu fui para ser coordenador da base, mas aí não era o que eu queria, em seguida eu saí para Ferroviária para ser treinador lá no Sub-20 uns 3 meses depois. O saldo lá foi assim, a gente na Série C conseguimos ter por 11 jogos a defesa sem sofrer gol, a gente conseguiu entrar para a história, né, nesse sentido, mas não cumprimos aquilo que era o objetivo naquele ano, né, o Guarani estava chegando aquele ano na Série C, já queria voltar, né, para a Série B. Então a ideia era classificar, a gente acreditava. Nós tivemos a perda de 2 atletas importantes com lesões graves que fizeram muita diferença. A partir da lesão deles era um elenco enxuto. A partir do momento que o Simeão e mais um atleta machucaram, a gente começou a ter perda, e aí a gente era uma equipe que não sofria gol, era uma característica da equipe. E aí é isso, Elias, mas assim, um balanço, né, é difícil, porque eu mais acompanhei os treinadores, né, e na base ali acho que foi pouco tempo para poder avaliar. A gente conseguiu melhorar ali um pouco do processo de captação. Vou te falar uma coisa, não fui eu, mas foi no período. A gente captou o Gabriel Menino naquele período, né, que a gente estava no Guarani. Você vai salvar o Guarani! Você vai salvar as contas do Guarani esse ano! Só que aí eu vou te falar uma coisa, que tem que dar o mérito. Tinha um treinador que saiu de lá por questões políticas, que era um cara extremamente dedicado ao Guarani, que era o Gustavo Nabinger, treinador do Sub-15, que depois foi trabalhar com a gente na Ponte, no processo, era do Sub-15. Ele que trabalhou com essa geração 2002, aí que tá chegando agora no profissional, Jean, Pedrinho, né? Ele que trabalhou lá na Ponte também, e ele era um cara abnegado, então ele já fazia o Sub-15 e montava o Sub-14, e o Sub-14 naquele ano era nascido em 2000, então ele já monitorava e ele trabalhava ali pra caramba, e nessa captação ele captou muitos, e nesse pacote veio o Gabriel Menino, né? Nessa captação dele, foi mais ou menos ali nesse período, por volta de abril, maio de 2014, né? Com 14 anos ele foi captado, e é um cara abnegado, assim, que adorava o clube e passou por esses processos de troca política, que é o que eu falo. Você perde profissional bom nesse negócio, né? Isso é um desperdício muito grande. Pode falar, Israel. Não, eu só... Pô, que bela... belo corte que o Elias fez para poder fazer esse recorte legal sobre a passagem dele no Guarani, que eu não me recordava na época que ele era auxiliar do Tarcísio. Voltando, Leandro, sobre a sua passagem na Ponte, se corta o seu coração ter saído, você imagina o torcedor. Não sei se você sabe ou não, mas o seu nome gira a cada semana na arquibancada virtual hoje sobre o seu retorno ou não para a Ponte. Eu tenho 2 grandes amigos meus que foram 2 profissionais. Zaguete! É uma zaguete, hein? Eu sou. Israel Moreira, zaguete. Vamos até mandar um abraço pro André Proco, que mandou um abraço aqui pro Zago, que também faz parte dos zaguetes.
Zagueiro. Tem dois amigo aí que a gente fez online e a gente tá sempre em contato. Acompanho sempre o trabalho dele. Parabéns. Parceiro, abraço, André, meu parceiraço. São dois profissionais, Leandro, que trabalharam com você nesse mesmo período, que são grandes amigos meus e foram meus professores também, que é o Eric Martins e o Thiago Santimaria. Que quando eu falo no seu nome, os caras faltam saltar dessa altura. Porque o Eric, que hoje está no Red Bull, né? E pegando esse momento, esse ano de 2017, você falou aqui que a Ponte foi no Sub-13, quartas de finais, ou semifinal, né? No Sub-13, depois o Sub-15 a mesma coisa, com o Gustavo. Aí o 17 foi campeão contra o Palmeiras, né? Que o Alisson foi muito bem naquelas finais. E o Sub-20, que infelizmente você acabou, na semana seguinte à final que a Ponte perdeu para o Corinthians, o Paulista, era a final, o segundo jogo da final contra o Palmeiras, e não pôde entrar torcida. Não sei se você vai se lembrar disso. O torcedor da Ponte foi até a final, alguns familiares da torcida, e não entrou. E, verdade, foi no rebaixamento, isso mesmo. Após o rebaixamento, na semana seguinte, era a final do Paulista Sub-20. E aí não pôde entrar a torcida da Ponte, não podia entrar mais no estado, né? Depois daquilo que aconteceu. E a Ponte tinha realmente um grande time em 2020 na base do Sub-20 e no Sub-17, e o torcedor sente muito essa quebra desse processo que você mencionou, do Alvarenga, você principalmente no Sub-20, o Leitão, o Gustavo, toda essa base que estava em 2017, fizeram um trabalho que fez a Ponte, anos depois, chegar às finais e conquistar títulos, né? Porque fazia muito tempo, se eu não me engano, a última vez que a Ponte participou de finais de campeonato foi nos anos 90, na Taça São Paulo. Nos anos 2000 ela capengou bastante, chegou até no começo de 2000 na semifinal da Taça contra a Portuguesa, no Canindé, que ela foi eliminada. Mas aí a Ponte ficou muito tempo fora das grandes decisões da base. Consequentemente, onde ela também ficou um período muito sem revelar jogadores, né? Muita gente fala, a imprensa comenta bastante, a torcida comenta, que quando os times da base não conquistam títulos, isso não é o importante é revelar. Mas com a Ponte, aconteceu mais um pouco que o contrário. Ela não chega, ela também revela muito pouco. Quando ela começa a chegar novamente à disputa, começa a aparecer os bons nomes, que aí você acabou de citar alguns daquele Sub-17, do Sub-20, e agora do Sub-15, que chegou agora ao profissional. Então, essa perda e essa quebra de processo que você mencionou é sentida demais hoje. Porque depois daquele ano 2017, a Ponte só vem passando vergonha, essa é a verdade, nas divisões de base. Campeonatos nacionais e estaduais, infelizmente, né, um time com a tradição da Ponte, ela não consegue passar de fases preliminares de Taça São Paulo, de campeonatos paulista, Copa do Brasil Sub-17. Então, assim, realmente essa quebra do processo. E, infelizmente, para mim, para o Elias e para o João, que tem nesse programa aqui o fator político é muito importante, Leandro, infelizmente, a política de clube o prejudicou o trabalho que vinha sendo realizado em Ponte e em Guarani, como você citou. E a gente vê, assim, hoje, tentando a reestruturação, mas é muito mais difícil nessas condições. Você talvez tenha pego o último ano de investimento grande até, ou bom investimento, mesmo que seja pequeno perto dos grandes clubes do Brasil, mas foi o último ano de investimento bom na Ponte, porque a Ponte tinha o maior orçamento da sua história. E acabou não acontecendo nada no profissional, mas a base foi muito bem. E infelizmente, viu, com dor mesmo, falando que o processo não foi seguido, a sequência de trabalho da equipe que você estava não foi seguido, e hoje o torcedor sente muito, e com certeza muito mais que o torcedor é a instituição, porque ela perdeu muitos bons valores do seu período até aqui. Eu só queria falar isso porque a gente conversa muito na arquibancada virtual sobre o que você fez, sobre a gestão que você trabalhou e sobre os diretores que com você estavam naquele ano e o que hoje está, e o que hoje é oferecido ao clube, que tem uma comparação, e é com tristeza que eu tenho que falar isso para você, mas você faz muito, e vocês que fizeram em 2017 fazem muita falta no dia de hoje. Então, Leandro, antes de você responder, e até antes do João Felipe, quero complementar esse raciocínio com o seguinte, até com base numa vez que a gente conversou por telefone. Eu acho que esse é o momento. Gente, eu não estou aqui depreciando nada, é uma tese que eu tenho. A gente não pode ser hipócrita aqui e negar de que o torcedor da Ponte tem algo que fere o coração dele. Fere o coração dele, que é o fato de não ter ainda um título de grande expressão. Copa do Brasil,
Campeonato Paulista, não sei, um campeonato de expressão, ou a Copa Sul-Americana, é um tormento, é uma chaga, é um peso. E eu acho que a gente tinha conversado, né, Leandro, que você falou assim, olha, eu vou até lembrar aqui, você me falou que os títulos da base são importantes para forjar no atleta um espírito vencedor. E eu estou chegando à conclusão que a Ponte só vai conseguir chegar na conquista de um título relevante no profissional quando esse time profissional tiver como base atletas oriundos das categorias de base e que tenham um passado vencedor no sub-15, no sub-17, no sub-20, porque aí eles estarão preparados para vencer, para chegar longe e, principalmente, administrar essa pressão, que é algo que às vezes chega a ser insano. O jogador da Ponte trava. Eu vou dar um testemunho aqui, não vou entregar o nome da pessoa, mas a Ponte Preta, na véspera da primeira final, contra o Corinthians, em 2017, a Ponte contratou o coaching lá, fazer um trabalho, né? Ou fazer uma consultoria. E o cara contratado, ele ficou assustado com o estado emocional dos jogadores. E tinha jogador tarimbado lá, gente. Quer dizer, gente que não estava suportando a pressão e a carga originada a partir desse contexto. E isso é verdade, porque se você recordar, Israel tá aí, você mesmo, Leandro, João Felipe, a Ponte fez uma partida irreconhecível nos primeiros 90 minutos daquela final. O Corinthians atropelou. E a gente sentia nitidamente que era uma questão emocional. Então eu queria que você desenvolvesse esse tema, ô Leandro. Se o caminho da Ponte é esse, se o dia que construir uma geração vitoriosa nas categorias de base e levar essa geração para o time profissional, se não pode ser um caminho mais seguro para chegar no título do time profissional. Elias, eu vou falar, vou citar a Ponte como exemplo, mas, assim, independente disso, acho que é uma coisa para a gente pensar. Por exemplo, qual a chance hoje, com o custo, com o valor que gira no futebol para os grandes jogadores de seleção, de você ter um jogador de seleção hoje com o investimento que um clube como a Ponte tem? Qual a chance? É quase impossível. É quase impossível. Então, mas a Ponte tem o Ivan. A Ponte Sim. teve o Emerson, que é de seleção. Então, a única chance de ter jogadores desse nível hoje é formando eles. A única chance, né? Nesse nível, até você atingir um nível de investimento maior. Isso não é para a Ponte, isso é para o América Mineiro, para o Curitiba, para todos esses clubes. Não tem como. Não. A chance de ter um jogador de seleção, quando eu digo seleção, significa que ele tem tecnicamente, taticamente, mentalmente, fisicamente, ele é um cara de top daquilo que ele faz. Mesmo que ele tenha 18, 19 anos, ele vai atingir ainda a maturidade de desempenho lá para os 25, 26, mas ele é top. E aí, se você vai construir um elenco e quer ser vencedor, você precisa ter caras habituados a vencer. Eu falei aqui do Palmeiras. Por que os jogadores do Palmeiras lá, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Danilo, pegaram a camisa e jogaram? Pegaram e jogaram. Jogaram com o River Plate lá, né? No Monumental, acho que de Nunes, eu não lembro de fogo. Mas por que eles pegaram e jogaram lá e, tranquilo, 3-0? Porque são jogadores, eu enfrento esses caras há muito tempo, né? Do outro lado, infelizmente, são caras que, se você pegar, eles devem ter conquistado aí nos últimos 3 ou 4 anos da vida deles 12, 14 títulos eles devem ter conquistado. Eles são campeões paulista sub-17, paulista sub-20, título internacional, vai para torneio na China, ganha, vai para torneio na Europa, ganha, bate com o Real Madrid, bate com o Barcelona. Então o cara, quando ele chega no profissional, ele é de seleção. Esse cara, ele além da preparação técnica, mental, aquilo ali para ele é o natural dele ser vencedor, né? Então isso, olha só, vou contar aqui uma estratégia. Quando eu cheguei na Ponte, eu tenho vídeos, né, que eu uso como vídeos de modelo para ensinar alguns comportamentos para os jogadores, para mostrar exemplos, né, de comportamentos táticos e técnicos das equipes. Quando eu cheguei na Ponte, qual foi a minha leitura? Eu falei assim, bom, se eu mostrar para qualquer jogador aqui vídeo do Bayern de Munique, por exemplo, do Barcelona, ele vai me falar,
Ah, mas eu não sou o Bayern de Munique, eu não sou o Barcelona, porque eu não sou o time mais de maior investimento, não tem como ganhar. Então eu mudei a estratégia. Ninguém me falou, eu pensei nisso antes. Quais os times exemplos? Os que ganhavam sendo teoricamente coadjuvante no lugar deles. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, por exemplo. Então a ideia era trabalhar em cima desse aspecto, do cara que ele tinha que superar alguém que tinha um investimento maior. Então ele ganhava, mesmo não sendo o cara, então ele não tinha essa desculpa, né? Para usar para não fazer aquilo que tinha que ser feito. Então, assim, você precisa usar estratégias para mostrar para o cara, porque às vezes a pessoa tem dentro dela potencial para ser um vencedor, mas aquilo precisa aflorar. Aflorar como? Com desenvolvimento técnico, tático, mental, dia a dia, ganhar jogo, vai perder jogo, mas você vai ter que trabalhar mentalmente para o cara saber. E aí a casca que ele vai ganhando. Quanto mais você competir, competições de alto nível, com certeza na base. Um estudo já mostrou que o jogador que chega no profissional com bom nível, ele tem que ter no mínimo 150 jogos oficiais na base. No mínimo 150 jogos, para chegar em bom nível, em geral. Né? Ele já vai ter ali 150. Eu acho que com o calendário atual deve ter subido esse nível, esse número de jogos, porque os jogadores fazem muito mais jogos oficiais, se eles estão num clube aí desde jovem. Então, é isso, para você construir mentalidade vencedora. E mentalidade vencedora não é falar vamos ganhar, é mostrar estratégia. Qualquer um de nós quer ganhar, qualquer um quer acertar, você tem que mostrar estratégia. Tá, como eu faço? Como eu faço? Porque para a gente que já é mais velho, já é difícil a gente conquistar algumas coisas que a gente quer. Imagina para um garoto de 18 anos. Então você tem que mostrar os caminhos. Para a gente ser defensivamente sólido, precisamos ter esses comportamentos. Para a gente ser agressivo no ataque, precisamos ter esses. Aí você mostra lá os caras do Borussia Dortmund atacando o Bayern de Munique, invadindo e mostrando, é assim que eles fazem. Aí vamos para o treino, faz isso no treino várias vezes, faz o cara executar, não vai funcionar, mostra, aí se você tiver vídeo de jogo, mostra o jogo, não acontecendo, mostra como acontecer. Chega uma hora que o cara tá se sentindo confiante, ele tá fazendo, tá vendo acontecer, ele vê o Lewandowski fazendo e ele fazendo, o cara começa a se empoderar e nisso ele vai construindo uma mentalidade vencedora. Então é um processo que demanda tempo. O Elias, Israel e Isago, a gente falou muito aqui dessa transição do jogador da base para o profissional. Eu quero trazer um pouco até da sua vivência para a gente falar da transição do treinador para o profissional. A gente vê alguns casos até recentes de treinadores que foram muito bem na base, próprio Osmar Loz, Sérgio Baresi, você mesmo, que, puta trabalho na base, o Israel chora até hoje de lembrar o que você fez na Ponte Preta. Mas como que é esse coração, o Proco vai ver, o Proco vai assistir, vai chorar, vai derramar lágrima aqui, que são meus amigos. Mas como que é isso para você? Essa transição do treinador da base para o profissional? Então, João, eu fiz 3 jogos, né, na Série A, tive minha estreia no passado, né, com 39 anos. Então, assim, para mim até foi uma estreia precoce, né, estrear já num grande clube, na equipe principal. Mas essa consolidação, ela é muito difícil nesse momento. Então, eu trabalho isso, eu sei que eu estou num momento disso acontecer, mas eu tenho que me preparar e eu não posso ter ansiedade para escolher lugares que eu não vou conseguir, porque, de verdade, tudo que a gente está falando são sobre aqui processos que precisam de espaço ideal, pessoas ideais, estrutura, precisa que todo mundo esteja recebendo em dia, precisa, né? Porque o futebol funciona assim. Se a gente está falando de alto nível, alto rendimento, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Então eu não posso ir para um lugar só para falar que eu estou no profissional, João. Eu preciso estar num lugar que vá me permitir desempenhar o meu trabalho. E aí, lógico, aí é comigo, aí é o que eu vou entregar e vou receber. Mas, assim, uma coisa que eu me preocupo muito na minha linguagem, na minha abordagem, é ter cada vez mais uma linguagem próxima do que é um treinador profissional. Então, ser muito sucinto nas abordagens de treino, muito breve, não expor o jogador, não colocar o jogador em condição que ele vai ter que se expor na frente dos colegas, trabalhar muito individualmente com correção de vídeo, com correção técnico-tática. Então, eu já trabalho para mim comportamentos para me preparar para esse ambiente, que é um ambiente que envolve mais mídia, mais imprensa, mais torcida, mais pressão. E assim, eu me preparo para a hora que isso for acontecer e eu tento buscar lugares em que eu acho que vão potencializar isso. Né? Quando você vê, por exemplo, por total competência dele, pelo ambiente que ele foi, como o Thiago Nunes, em 2 anos, conquistou 5 títulos no Atlético Paranaense. Ele deu um salto de carreira gigantesco, que muitos treinadores bons estão tendo aí dificuldade, rodam na Série A,
vai em time que não luta para não cair, aí parece que... Porque sempre vai parecer que você não é bom, por melhor que seja o seu trabalho, o resultado, sempre você vai ser avaliado ali no final pelo resultado. Então, eu me preocupo com isso, para fazer essa transição, busco desenvolver comportamentos que eu acho que eu vejo nos treinadores principais e no ambiente, porque eu tenho muita proximidade com esse ambiente já há 7, 8 anos, né? Estou ali batendo muito próximo, convivendo, tenho muitos amigos ali que estão ali, e espero uma oportunidade, mas eu não tenho ansiedade para não ir para um lugar que vá me colocar numa condição, porque eu que não fui jogador, não tenho uma carreira por trás como atleta, se eu for para um trabalho e for muito mal, eu desço 10 degraus na escada. Eu preciso depois recomeçar muito atrás. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com os passos para que isso aconteça assim de uma forma gradual e no momento certo, sem ansiedade. Ô Leandro, fazer uma pergunta agora de característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele teve algumas transições, você pode até me corrigir aqui, né? Se a gente pegar desde a década de 30, 40, você sai de um time jogando com 5 atacantes, 2 zagueiros, aí você passa para o 4-3-3, o Zagallo, em 58, já fazendo aquela transição, passa para o 4-2-4, com 4 atacantes, aí a gente passa de 15 a 20 anos jogando com 2 atacantes apenas na frente, meio de campo com 4, às vezes ou com losango, um atacante, um centroavante. Depois a gente começou a experimentar uma salada. 3-4-3, 3-5-2, quer dizer, totalmente variado. E nesse período, você tinha um cardápio de características de jogadores, assim, absurdo, né? Você tinha um clássico como, vou pegar aqui um exemplo, como Djalminha, como Ademir da Guia, mas você tinha motorzinhos como o Renato Morungaba, do Guarani, ou o próprio Marco Aurélio, que jogou naquele meio-campo da Ponte, 77. Nos últimos anos, o que eu estou percebendo é que esse cardápio está ficando cada vez mais estreito. As características dos jogadores, elas se repetem. Por exemplo, posso estar enganado, até porque você tem mais conhecimento do que eu. Mas é muito difícil você detectar revelação, por exemplo, de um jogador de meio campo cerebral, que saiba cadenciar o jogo, que esteja adaptado a esse futebol de transição e de intensidade. Acho que o modelo hoje é o Flamengo mesmo. É Arrascaeta, é Bruno Henrique, é Gerson, é velocidade, intensidade. E centroavante também. Está perdendo a característica do centroavante de referência. Até que ponto você acha que isso é culpa da filosofia de trabalho que é implantada nos clubes, ou se isso é realmente uma mudança das características do futebol brasileiro? Porque a gente não pode negar, aí não é filosofia, né, gente? Aí é realidade. O futebol brasileiro ele foi forjado na praia, nos campos, nos terrenos baldios, e hoje com a especulação imobiliária, isso diminuiu, e talvez seja essa a explicação que o Santos consiga revelar jogadores, porque ainda não pode construir prédio na praia, né? Então, a praia está preservada ainda. Queria que você fizesse uma análise disso, se você acha que eu tenho parte de razão ou total razão, se esse cabedal, se essas características estão diminuindo mesmo, como é que você vê? Oi, Leandro, só até para complementar, desculpa, Elias. E o quanto o futebol internacional também influencia nisso, né? Quando você pega um time do Guardiola que não tinha um 9 fixo e um outro esquema tático, o quanto que isso influencia aqui na nossa base, nessa formação que o Elias trouxe também? Só então, porque essa era a minha pergunta, o Joãozinho atravessou, mas tudo bem. Eu vou fazer um parênteses aqui do impacto da regra na tática, que tem tudo a ver com isso que o Elias perguntou e que você falou, João. Olha só, a regra do recuo para o goleiro, ela mudou de 92 para 93, né? Aquela regra do recuo do goleiro. Se você olhar a Copa de 94, ela teve pouquíssimo impacto tático, 1 ano e meio depois.
ela teve pouquíssimo impacto. Equipes ainda não pressionavam alto, tá certo que tem o calor dos Estados Unidos, tem um monte de coisa, mas não tinha ainda pressão alta, porque as equipes estavam tão habituadas com o goleiro pegar a bola com a mão que não valia a pena pressionar, não teve impacto, goleiro usando melhor os pés, não. Em 98, se você pegar a Copa do Mundo, ela já tem mais pressão alta, já tem, porque demorou ali uma Copa e meia, quase um ciclo e meio de Copa, para a gente poder ver a influência da regra na mudança do futebol mundial. Então você começou a ver, óbvio que depois de 94, já mudanças em jogos internacionais, aqui no Brasil também, uma utilização melhor, mas vocês foram ver de verdade numa Copa 6 anos depois, 6 anos e meio depois. A regra do tiro de meta mudou na metade de 2019. Se você pegar 6 meses depois o número de saída de bola, de variação de saída de bola, que já tem as equipes do mundo com o tiro de meta, por quê? Porque o Manchester City, João, ele faz uma saída de bola de manhã na Premier League, aí vai lá um cara da rede social do Twitter, que é analista, ele já baixa o jogo na hora que acaba, ele já faz edição, ele já coloca, já faz uma análise, ele já mostra, ó, ele usou esses 2 atacantes para travar a linha do adversário lá em cima, ele usou os laterais abertos, volantes por dentro, o goleiro deu no zagueiro, quando ele conduz, ele atrai esse, sai esse, e aí todo mundo já pensa. Aí à tarde passa um outro jogo, outra saída. Então, a rede social e a internet, elas aceleraram muito. E o que eu penso é o seguinte, nós partimos para um mundo hoje globalizado que ele tende à homogeneização em tudo. Tudo tende à homogeneização, porque a informação que a gente recebe hoje, quem tem acesso à internet, que é uma boa parte da população mundial, é menos do que a gente imagina, porque faz parte da nossa vida, mas é muita gente, homogeneiza o conhecimento muito rápido, né, Elias? E eu acho que o grande segredo nisso primeiro, equipes que investem em futsal têm vantagem sim na formação, como o Santos, como o Fluminense, como o Corinthians. Ninguém dá tanto valor para a formação do Corinthians, mas ele põe jogador na seleção toda hora em Copa do Mundo, se você for ver, e ele coloca jogador. A seleção do Campeonato Brasileiro de 2020 tinha 3 jogadores formados no Corinthians. 30% quase da equipe era formada lá, na base. Fagner, Arana e o Everton, né? Estavam na seleção. Então, assim, porque tem futsal forte também dentro do clube, o menino vive lá. Então, o futsal é um caminho. O que eu vejo é o seguinte, a homogeneização, ela é do mundo globalizado, ela tende a isso. O que acontece é que hoje a gente não pode perder a nossa identidade cultural dentro do mundo de homogeneização. Então, a gente deveria potencializar a nossa identidade, mas ela tende a olhar para fora e tentar fazer o melhor que está vendo fora aqui dentro. Vai acontecer isso. Acho que a gente deveria potencializar, criar... Né? Não, eu acho que a gente tem que potencializar, por exemplo, o brasileiro, geneticamente, a gente é um povo privilegiado para praticar futebol, por causa dos nossos cruzamentos étnicos, né? A gente é um povo privilegiado pelo biotipo e pelo tamanho da população praticante, que é praticante de futebol. Então, a gente tem que estimular processos, como você falou, a especulação imobiliária acabou com os ambientes de aprendizagem na rua, nós temos que criar processo. E a partir de criar processo, Elias, bons processos, a criatividade e a autonomia da nossa identidade vai aflorar, porque quem não é criado em Londres não vai ter o comportamento do inglês jogando futebol. Então, se o santista, se o campineiro, né, se o paulistano, se o carioca jogarem futebol, eles vão ter suas próprias identidades. A gente precisa preservar os espaços. Só que vai ter uma homogeneização. A tendência é essa, porque a gente vive num mundo globalizado, maior do que era antigamente, né? E dentro de um futebol que existe hoje, que é diferente, né, Elias? A forma como ele é jogado. Hoje, o futebol, a equipe, você não vai ter por exemplo, antes, talvez se você tivesse GPS há 40 anos, talvez ia ter um jogador que percorreu 6 quilômetros e outro que percorreu 10. Hoje, no jogo, você vai ter um bloco que anda junto o tempo inteiro. Então, todo mundo vai estar numa faixa de 10,5, 11 quilômetros, uma variação ali de 500 metros, 1 quilômetro para baixo, 1 quilômetro para cima. Acabou, porque os times andam junto. Então, é uma característica do jogo atual, né? Essa forma de jogar. Mas a característica cultural, eu acho que ela pode ser preservada quando você estimula no seu ambiente, porque o seu ambiente tem peculiaridade sempre. Agora, Leandro, até para complementar antes, Israel, até para complementar o que você falou, Leandro, tem uma cena da Copa de 2018 que não sai da minha cabeça. Eu acho que era semifinal Bélgica, acho que era Bélgica e França.
Acho que era isso, era Bélgica e França, a semifinal. Um lance banal, segundo tempo. A Bélgica perdeu a bola e a França retomou com o Pogba e o... Oh, meu Deus, o Mbappé. Os dois puxando o contra-ataque. O que me espantou na jogada não foi nem a puxada de contra-ataque dos dois. Foi a velocidade da recomposição da Bélgica. Foi um negócio insano. Eu fiquei parado assim. Gente, parecia filme acelerado. Sabe quando você acelera filme? E não era. Era real, era em tempo real. E a gente, naquele lance, eu comecei a perceber que realmente nós estamos atrasados. Quer dizer, o futebol está andando de trem-bala e a gente está indo de BMW. Tudo bem, BMW corre mais. Trem-bala corre muito mais, né? Eu penso assim, Elias, então, essas são as questões culturais, né, que eu falo. Então, por exemplo, eu acho que é muito difícil a gente ter um jogo dentro do Brasil igual na Premier League, porque o fator ambiental é diferente, temperatura, o tipo de grama da Europa é um tipo de grama de inverno que eles usam nos estádios. Aqui no Brasil, eu acho que só a Arena do Corinthians tem grama de inverno, porque ela tem, acho que ar-condicionado por baixo. O restante é grama nossa. Então isso muda a velocidade do jogo, o comportamento dos jogadores, a forma de se comportar no jogo, ela tem um impacto cultural. Não adianta, você não vai conseguir tirar dele aquilo que não faz parte do que dá significado para ele, para a vida dele. E aí você falou assim, né, dos caras voltando. Qualquer equipe hoje com tecnologia, quando eu digo tecnologia, é conhecimento. É usar a tecnologia a seu favor, com bom controle de carga, né, bom controle de treino, de filmagem, de correção, ela pode ser competitiva com um gasto menor de salário, porque ela pode fazer isso que você falou. Se eu fizer rapidamente transição, se eu preparar o meu time para correr ali bem os 11 quilômetros, 10,5 que o cara tem que correr no jogo, muito organizado, eu vou bater de frente com qualquer equipe. Eu tenho que ter um nível de investimento muito diferente. Mas eu tenho uma reflexão, Elias, que eu tenho pensado, que é o seguinte: acho que a gente também não precisa olhar para o futebol europeu e ficar almejando chegar naquele nível daquele jeito, porque eu acho que pode ser um pouco do resquício nosso de colônia. Eu fico pensando nisso. Eu acho que a gente também pode pensar um pouco em como potencializar o jogo brasileiro dentro do que a gente pensa como jogo brasileiro, entendeu? Porque isso nos deu muito sucesso, né? Isso nos deu uma da era mais vitoriosa da história do Brasil, lá entre 58 e 70, talvez, né? E a gente deveria pensar nisso, porque também, pensa só, você falou aí do trem-bala e da BMW. A BMW nunca vai ser trem-bala. Então não adianta a gente ficar correndo atrás. Eu acho que a gente deveria pensar em potencializar a identidade para a gente tentar criar uma forma de ser mais rápido que o trem-bala, mas usando a nossa identidade, fazendo as melhores coisas do nosso jeito, potencializando o nosso jogador do jeito que ele tem que ser potencializado. Por exemplo, o jogador europeu é extremamente disciplinado para algumas coisas. Então, se a gente não for extremamente disciplinado, a gente não compete com ele. Provavelmente tem uma desvantagem em ser disciplinado, que é não ser tão criativo, né, com algumas coisas. Na hora de romper com a criatividade, para a criatividade, é difícil para o cara muito disciplinado. A gente sabe como que é. Geralmente a criatividade no mundo, na música, no futebol, vem do cara que rompe com as regras. Então, por que a gente não pensa em criar jogadores e criar metodologias que desenvolvam isso? O cara mais criativo, de uma maneira sistemática, não de uma maneira a ser o rebelde, né? De uma maneira que desenvolva isso, essa criatividade meio anárquica, porque nós nunca vamos ser mais disciplinado que um austríaco, porque o nosso país, o jogo é produto do nosso país, e o nosso país não é assim, né? Não é bem assim. Então a gente precisa entender que a gente tem que potencializar a cultura do nosso país para fazer o melhor jogador. Eu não ficaria, eu olho, eu assisto, admiro, gosto, acompanho, mas eu tenho pensado muito sobre isso. O caminho é a gente ficar correndo atrás do rabo, entendeu? Ou se a gente criar as estratégias dentro da nossa cultura. Eu tenho pensado muito sobre isso, potencializar o que é nosso de melhor, cara. Israel, João?
Beleza. Eu iria fazer uma pergunta para o Leandro sobre as influências dele para o trabalho que ele executa como gestor técnico, sobre as influências dos treinadores e até falar da Europa, mas como ele já deu uma cortada na Europa e voltou para o cenário nacional... Tenho muitas. Então eu queria te ouvir, Leandro, se você pudesse falar então do seu trabalho que você executa, tanto dentro do gramado e principalmente fora, qual dos grandes treinadores da Europa, dos grandes clubes, ou de até algum clube que você tenha conhecimento, que tem um bom trabalho fora do Brasil, que você tenta se influenciar ou tenta trabalhar parecido, ou aquele que você olha o jogo na TV e fala, pois, até que eu não vou dizer que ele fez igual a você, mas que te influenciou a fazer esse trabalho durante a semana e que o resultado tenha chegado no domingo. Mas eu achei muito, Elias e João, importante a fala do Leandro sobre o jogo brasileiro, ou a cultura do jogador brasileiro e a competitividade com o jogador europeu. A cultura é primordial, né, Leandro? Saber separar a cultura do jogador brasileiro da cultura educacional do povo brasileiro com a cultura europeia são duas coisas totalmente diferentes, e isso reflete muito dentro do campo. Até aí era a mudança da pergunta que eu ia te fazer: em que momento você acha que a gente consegue ser competitivo com o jogo brasileiro e a potencialização do futebol brasileiro, ser competitivo com hoje a gestão tática que o futebol europeu impõe e que o futebol brasileiro nos últimos anos não consegue chegar próximo nas competições ou nos jogos específicos um contra o outro, no confronto um contra um. Que nós estamos levando desvantagem de 2012 para cá, nós não conseguimos chegar mais a bater de frente com algum clube europeu, principalmente em final de Mundial. Tá? Era essa a pergunta que eu ia mudar, mas se você quiser responder as duas, eu vou ficar feliz aqui. Então, deixa eu pegar o embalo da primeira, que o embalo da primeira é o seguinte: você viu muito de perto agora o trabalho do São Paulo no Atlético Mineiro, e você deve ter visto o Tite no Corinthians, Marcelo Oliveira no Palmeiras, e toda a sua passagem de treinador. Tenta trazer junto aí com essa pergunta do Israel, o que esses caras têm de diferente, o que esses caras agregam para o futebol brasileiro dentro dessa característica que você falou de cultura e o nosso jeito de ver e jogar futebol. Tá, eu vou começar pela segunda pergunta ali do Israel, que é sobre a questão da gente ter, né? Nós tivemos aí, acho que os dois brasileiros últimos campeões mundiais, ou 3, Corinthians, Inter e São Paulo, né, que já foram aí nos últimos 20 anos, né? Eles tiveram que fazer jogos muito diferentes do que os times brasileiros faziam nos mundiais até os anos 90, né? Quando o São Paulo ia lá e batia de frente com o Milan e com o Barcelona, o Grêmio com o Hamburgo, né? O Flamengo. E óbvio que teve uma diferença, né? Teve uma diferença econômica que cresceu, mas eu penso muito também sobre o seguinte: eu acho que tem um pouco dessa lacuna de conhecimento que ficou na nossa preparação dos nossos jogadores. A gente ficou um pouco para trás, porque nós vivemos uma era muito vencedora entre 94 e 2002 no futebol. Se você pegar o que o Brasil ganhou, e o que o Brasil, se vocês pegar o que o Brasil ganhou até 2013, se você emendar ali até os anos 2000, né? De 94, que o Brasil emendou de Copa América, Confederações, Copa do Mundo, final de Copa, são muitos títulos internacionais. E eu acho que isso nos fez acomodar como país e fez o nosso conhecimento ficar um pouco, a gente desprezar um pouco o que estava acontecendo. E quando a gente foi atrás de conhecer, a gente quis olhar para eles e tentar falar como fazer aquilo aqui. E não tentar pegar o como fazer e adaptar para a nossa realidade. Porque, por exemplo, agora os estádios eles estão padronizados em tamanho, tipo de grama, está muito mais parecido. Mas eu lembro que há 10 anos eu estava numa conversa com o Dario Pereira, que jogou no São Paulo, e o Dario Pereira, que é uruguaio, defendendo o futebol brasileiro, falando: Leandro, não dá para jogar como se joga a Premier League. Porque no Brasil, você vai jogar em grama alta no Serra Dourada com 115 por 75, o jogo é outro. Não dá para ter aquela velocidade 4 horas da tarde em Goiânia, né? O jogo é outro. Então, eu acho que a gente deveria era buscar. Eu acho que eu perdi alguma parte da sua pergunta, Israel, que eu queria responder nesse sentido. Eu vou para as influências. Se eu fiquei te devendo, depois você faz.
Eu tenho, assim, eu tenho algumas influências, e assim, eu vou falar das que eu penso fora do Brasil, mas eu tenho algumas dentro do Brasil. Eu dei até uma entrevista recente, até publiquei na rede social falando um pouco disso, porque eu tenho profissionais aqui. Eu vou falar das que são fora, que vocês perguntaram, mas tem caras aqui dentro do Brasil que deveriam ser melhor ouvidos, ser melhor pensados. Mas assim, né, João e Israel que perguntaram das influências. Eu vejo o seguinte, assim, depois que eu fiz o estágio no Manchester United, o Ferguson se tornou uma referência para mim, o Alex Ferguson, porque, cara, ele ficou 26 anos lá vencendo. É muito difícil você vencer tanto tempo em sequência. Tem que remontar processo o tempo todo, sem perder aquela coisa, sem se desgastar com o ambiente. E quando eu tive lá, eu aprendi muito vendo ele se comportar em relação a isso, mais do que questões táticas. Então, com ele, por exemplo, eu tive muitos exemplos. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que aconteceu. Se vocês pensem em quantos treinadores ou quantas pessoas fariam isso. Eu comecei a fazer meu estágio lá nas categorias de base, eu estava acompanhando o Sub-19 e a equipe B, porque o time principal estava na Irlanda fazendo amistoso de pré-temporada. Então, os primeiros 3 dias eu fiquei acompanhando. No 4º dia, eu estava tomando café da manhã no CT, eu e o Rodrigo Leitão, que era o treinador na época lá, que a gente trabalhava junto, a gente fez o estágio pelo Desportivo Brasil, na época, que tinha parceria com o Manchester, através de um profissional que fazia essa ponte, o John. E aí a gente estava tomando café da manhã num canto do refeitório, com 3 atletas brasileiros que eram monitorados, que a gente estava lá também para supervisionar eles, ajudá-los ali no processo, ajudar com o inglês e tal. Aí essa pessoa, que era o John, que fazia a intermediação Brasil e Desportivo e Manchester, que foi quem nos proporcionou o estágio, conhecia a gente daqui do trabalho, foi até o outro lado do refeitório, quando ele chegou, que ele estava lá. Ele estava tomando café, falou que a gente era os brasileiros, ele atravessou o refeitório e veio conversar com a gente, no meio do café da manhã dele. Então, assim, imagina um cara do tamanho dele fazer isso. E aí a gente entende por que chamam ele de Sir Alex Ferguson lá, como que ele tratava todas as pessoas. Eu comecei a entender como que é para você ser um manager de um clube. O que é ser um manager? E aí eu fui para o treino, e no treino ele praticamente não fazia assim. Ele devia fazer reunião, planejamento, na hora do treino ele ficava ao lado do campo, os auxiliares dele conduziam. Então, assim, ele era realmente o manager daquele processo. Então, eu tive ele como referência nessa questão de processo, de como gerenciar pessoas, ambiente. Então, foi isso. E eu acho, assim, 2 caras que eu acho que mudaram o futebol nos últimos 20 anos. No começo dos anos 2000, eu acho que o Mourinho teve um impacto na metodologia do treino muito grande. E ele acelerou o jogo. Ele fez tudo o que acontecia no jogo ter que acontecer mais organizado e rápido. Porque ele começou a treinar a partir de uma forma que ou você era organizado e rápido ou você sofria no jogo. E ele começou a criar e pensar o treino a partir disso. E ele teve esse impacto na mudança. Para mim, é o cara que eu tenho como grande referência de treinador, porque as equipes dele, ele conseguiu vencer Champions League no Porto e na Inter de Milão, que são equipes que não estavam no top de investimento da Europa. E já nas equipes top ele não conseguiu. E acho que tem muito disso naquela série dele no The Playbook, que tem no Netflix, né? Tem muito sobre isso lá naquela série, e explica muito do porquê que ele ganhou nesses clubes e por que talvez ele não ganhou uma Champions League no Real Madrid, ou até no Chelsea, que tinha um investimento grande, gigantesco, né? Então ele, porque foi o cara que lá em 2004, 2005, começou a me inspirar a falar, pô, esse cara é um cara referência, porque eu gosto da abordagem dele com a imprensa, ele é muito frontal, muito verdadeiro, direto, ele não pipoca para nada, ele fala de futebol, se pressionar, ele responde. Então, assim, ele é um cara. E outro que mudou o jogo foi o Guardiola. Eu acho que o Guardiola, em 12 anos, 13 anos de Guardiola, ele acelerou talvez 30 anos de futebol com o que ele fez no Barcelona, depois no Bayern, e depois agora no Manchester City, que é a mesma filosofia com roupagens diferentes. Então ele mostrou, com jogadores diferentes, com renovação, com ideias. Vou falar uma coisa que o Guardiola mudou no jogo, que parece assim, bobagem, mas tá chegando agora no Brasil com uma força maior, né? Porque até agora, mas ele mudou lá no Bayern em 2013 e 14, e ele fala isso em entrevista. Quando ele foi para a Alemanha, ele tinha muito medo dos contra-ataques na Alemanha, porque o futebol alemão é um futebol que as equipes contra-atacam muito bem.
E tinha o Borussia do Klopp ainda na época, né? Ali que era muito forte no contra-ataque. E o Guardiola começou a pensar em estratégia. E foi lá que ele começou a pensar em usar os laterais por dentro, quando estavam construindo, para poder, ao perder a bola, ter 2 jogadores por dentro a mais na transição. Na hora que eu perdesse a bola, eu não ter 4 caras abertos, os 2 laterais e os 2 pontas. Ele tinha os pontas abertos, mas ele tinha os laterais por dentro, próximo do volante. Então, o pós-perda começou a ficar mais efetivo. E aí, ele levou isso, e isso mudou, isso foi impacto. Isso é a semente do 2-3-5 que a gente está vendo hoje as equipes fazendo em fase ofensiva, do 3-2-5, né, que o Sampaoli fez no Galo agora, fez no Santos, né, que é a questão da pirâmide, né. Antes a gente tava a pirâmide, quando a gente tem até um livro que chama Pirâmide Invertida, lá atrás o futebol, lá 100 anos... Muito bom! Muito bom. O futebol era um zagueiro, um meia e 8 atacantes, né, então a pirâmide do jogo era com a base dela para o ataque. E a evolução do jogo foi fazendo o contrário. A gente chegou agora recentemente a ter 4-5-1, ou seja, o bico da pirâmide estava para frente, né? E a ideia do Guardiola, ele é um cara que pensa sempre o jogo em função do ataque, de atacar o adversário, de jogar o adversário dentro do campo dele. Ele quis inverter de novo. Ele falou, não, eu quero pôr o jogador na última linha lá. Então aí por isso que ele coloca tanto jogador, mas para colocar, ele sofre com o contra-ataque. Na Espanha não tanto, porque os times espanhóis são times de jogadores mais lentos. O espanhol, o biotipo do espanhol é de um cara mais lento, eles não têm tanto velocista na Espanha. Tanto que quando eles querem extremo velocista, eles vão na América do Sul ou na África buscar velocista, porque eles não têm. E a Espanha venceu, teve a era vencedora ali entre 2008 e 2012, quando ela jogou dentro da natureza do jogo dela, ela desacelerou o jogo para ganhar. Ela tinha a bola, ela não perdia a bola e ela ganhava em cima da natureza. Ela não se adaptou ao jogo veloz que estava acontecendo. E aí, o Guardiola quis fazer isso. E na Alemanha sofreu e na Inglaterra ele ia sofrer também. Porque na Inglaterra as equipes também têm muita velocidade. E aí foi um impacto, mas esse é um de tantos impactos que ele tem sobre a qualidade do jogo. Então essas são as referências. No Brasil, só para ser bem breve, eu acho que o Bernardinho é subaproveitado como conhecimento aqui. Eu acho que a gente deveria estudar muito mais ele. E tem até o José Roberto Guimarães, mas eu acho que o Bernardinho é uma figura que a gente deveria ver como líder. 15 anos no topo mundial, cara. 15 anos no topo mundial, e em qualquer coisa, você tem que ser bom pra caramba para conseguir se manter, né? E outro cara que eu tenho como um exemplo é o Tite, porque o Tite, ele busca conhecimento o tempo todo. O Tite foi campeão do mundo em 2012, não satisfeito, ele jogou um jogo diferente em 2015, já com o Corinthians, muito mais ofensivo, e na seleção, ele, cada ano que passa, ele consegue trazer ideias novas. Independente se elas às vezes encaixam ou demoram um pouco para encaixar, que é difícil numa seleção, ele é um cara que está sempre atrás de conhecimento. Então, acho que assim, também é um cara que eu tenho como referência, e para nós aqui, campineiros, né, ele é formado aqui em Campinas, na PUC, né? Tem isso ainda a nosso favor. Sim. Tem isso, Leandro, só para não perder, Elias, só para não perder o item, ou o Guardiola como assunto, o próprio Guardiola, Zago, comenta que todo esse trabalho toda essa mudança devidamente específica para cada país que ele trabalha, ela é influenciada diretamente pelas seleções que ele acompanhou, principalmente a de 82, e pelo que ele ouvia muito, e sobre 70, o que ele assistiu muito de 70. Então, o trabalho do Guardiola, que é uma referência, o cara que mudou nos últimos anos a forma como que jogasse muitos, não só o Barcelona, ele mudou muito em todos os continentes a forma de jogo de vários clubes. Na Espanha, então, foi um impacto gigante com a mudança dele, que ele valorizou aquilo que a Espanha estava tentando fugir, que era o próprio futebol dela, que é mais o toque, mais jogadores de meio campo com mais controle de bola. Ele é influenciado pela seleção de 82, que ele mesmo diz, né, na biografia ou em entrevista, e na de 70. Então ele foi buscar no nosso futebol que estava perdido para mudar a geração atual e a forma como ele via jogo. Fala, Elias. Não, é que como eu sou mais velho daqui, então aqui eu posso falar desse ponto. A seleção de 82, nem o Éder poderia ser considerado um velocista. O time do Brasil era um time basicamente de toque de bola, aglutinação, aproximação e deslocamento constante dos seus meio-campistas. Não tinha mesmo os laterais, Leandro, o Leandro, o seu homônimo, o seu xará,
e o Júnior, no lado esquerdo, eram jogadores técnicos. Eles não eram velocistas, eles não eram de explosão. Eles precisavam da bola para trabalhar. Então, não é à toa que o Guardiola fala que a inspiração dele foi a seleção de 82. Porque o Tele conseguiu montar um time técnico, habilidoso, envolvente e sem nenhum ponta. E sem nenhum cara velocista. Exatamente. Até os zagueiros eram técnicos, né, Elias? Então, mas eu acho 82 era que hoje, olhando sob o ponto de vista histórico, o cara velocista, sabe quem era? O Careca. O Careca era o velocista. Só que o Careca se lesionou. O Careca teve uma lesão e foi cortado. Porque o Careca, em 82, 83, gente, ele era um azogue. Ele era muito rápido. Tremendamente rápido. E sem ele perdeu isso. E aí ele apostou no toque de bola. Ele levou o Serginho. Mas ele tinha o Serginho, que é totalmente diferente do Careca. E os volantes ali não tinha aquele volante marcador. Todos sabiam sair jogando também, né? Só que tem um detalhe aí também. Ele abriu mão de um cara que eu acho que casava muito com esse time, e eu trabalhei com ele agora, e ele me falou que ele não foi por posição política, que foi o Reinaldo. Eu trabalhei com ele. O Rei é um cara que virou meu amigo lá no Galo. O Reinaldo, ele para mim era o cara desse time, porque ele sim ia fazer a leitura cognitiva, mental, da capacidade de todos aqueles caras que iam gravitar em torno dele. Ele poderia ser o reserva. Perfeito. Ele poderia ser o reserva imediato do Careca. Tranquilamente. Beleza. Ou até o titular, ou até o titular, porque ele e o Éder já vinham fazendo esse trabalho que o Zago está falando no Galo. Então o Reinaldo, por posições políticas, não chega à seleção. Mas o Reinaldo tem até... Você viu, né? Eu não cheguei a ver. Mas tem torcedor que diz que o Reinaldo foi mais jogador até que o Careca. E o Reinaldo... Olha... não sei, é uma discussão legal. Vou falar para você, Israel. O que o Careca jogou em 80, 81 e 82 foi um negócio assombroso. Eu acho que ele jogou até acima na época que ele jogou no Napoli. Nem no Napoli ele jogou a bola que jogou nesse período. Que vai de 78, quando ele foi revelado pelo Guarani, até 1982. Porque tem um detalhe, ele foi vendido para o São Paulo 82, 83. Ele demorou 3 anos para maturar. 3 anos para virar. Quando o Serginho sai do São Paulo, né? O Careca chega no São Paulo quando o Serginho sai, né? Sim. Quando o Serginho sai, o Careca é contratado. Então a gente fala tudo isso, então a gente está falando tudo isso para falar a respeito do Guardiola. Olha, a gente está indo para a reta final do nosso papo, até porque eu não vou ficar afogando aqui o Leandro Zago, né? Não estou maluco ainda. Mas eu tenho 2 perguntas. Uma é do seu amigo, o Gustavo Vidotti. Vou colocar aqui para que você leia. Leandro, o que falta em termos de estrutura para os times de Campinas chegarem a um nível de competitividade dos grandes clubes brasileiros? E a última pergunta ficará comigo. Mas responde essa, por favor, Leandro. Elias, centros de treinamento. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que quem perder esse bonde, agora, quem perdeu o bonde da estruturação há 20 anos, que foi o bonde que o Atlético Paranaense pegou, que o São Paulo pegou para a base, né? Que alguns clubes pegaram, você vê hoje, né, como que as coisas estão. Quem perdeu o bonde agora, o risco não é mais cair de nível, é desaparecer, é ficar num nível assim muito pequeno. Então, assim, você vê hoje já equipes muito assim, com história, tradição, tamanho menores do que os clubes de Campinas, já com centros de treinamento muito melhores. Você tem que pensar o seguinte: você passa durante uma semana 40 horas dentro do centro de treinamento e 3 horas e meia, 4 horas no estádio. Aí você escolhe o que você quer, entendeu? Aí você escolhe o que você quer. E outra, perfeito. Com as arenas hoje, com o formato que elas têm, qualquer empresa pode fazer uma arena sem custo nenhum, com o interesse de ter um espaço de eventos. Se você fizer uma boa parceria com uma arena, porque ela vai querer um terreno para fazer uma área de evento que Campinas não tem, né? Então, assim, eu acho mais fácil ter hoje um estádio, né, do que ter
um centro de treinamento. Né? Eu acho que é isso, cara, para poder ter assediado, para poder não ficar fazendo o atleta treinar e ter que se alimentar 40 minutos depois, para não ter que se deslocar para treinar, para poder ter bons campos o ano todo, para poder ter uma integração base profissional do lado, né? Tudo acontecendo ali no mesmo ambiente. Então eu acho que é isso, porque tamanho, potencial econômico Campinas tem, né, cara? Para poder ter grandes equipes, como são as equipes de Campinas em história, em tradição. Então, acho que a questão é se estruturar nesse sentido, porque é a diferença hoje para quem está conseguindo se manter na Série A, né? E aí você pega na Série A hoje as equipes do Nordeste, né, que estão conseguindo ter trabalhos aí de manutenção em Série A, elas estão indo por esse caminho, porque elas também, se você pegar o Fortaleza há alguns anos, o Bahia há alguns anos, há 10 anos, estavam em condição muito, muito pior, né, muito abaixo do que os nossos clubes estão hoje. E conseguiram. E o resgate, quem tem potencial econômico, tradição e torcida, se estruturar, vai conseguir resgatar, né? Um nível alto. A minha última pergunta é a seguinte. Opa! Cortou para mim, Elias. Travou, Elias. Essa pergunta, a sua última pergunta é tão pesada que você travou. Cortou. Voltei. Vai lá, estamos te ouvindo. A pergunta é a seguinte. Até com base numa conversa que a gente teve umas semanas aí, Ozago, eu achei tão preciosa que eu quero que você traga para cá. Eu venho do rádio, eu venho do impresso, mas eu venho, acima de tudo, do rádio. E tem um canal que é o Futinático. Tô fazendo uma de graça, viu? E nesse canal, a gente tem jogos históricos do rádio. 90 minutos. Outro dia eu fiquei aqui, parece coisa de bobo, né? Mas eu fiquei ouvindo Brasil 1, Alemanha 2, 99. Opa. Narração de Valdir Amaral e comentários de João Saldanha. E é uma aula, você ouviu o João Saldanha. Olha que o homem já foi embora há 30 anos. Você me disse tinha receio da perda de protagonismo do rádio na formação da opinião pública no futebol. Eu queria que você explicasse de maneira mais pormenorizada, porque eu acho que isso é muito importante. Porque o rádio, ele mobilizava, ele ditava normas, ele formava torcedores. Hoje, por exemplo, torcedores de 45, 48 anos, que nós temos em Campinas, tem um único responsável, Brasil de Oliveira. Brasil de Oliveira, não tenho dúvida disso. Quem era criança e adolescente na década de 90, até ele falecer, tá aí até hoje ouvindo rádio por causa do Brasa. Então eu queria que você fizesse essa reflexão, especialmente uma batalha que eu tenho particular pela busca da independência, do apartidarismo, da criticidade, da preocupação do futebol campineiro enquanto preocupação comunitária mesmo. E às vezes eu sinto que isso o rádio está perdendo. E eu acho que Campinas perde muito com isso. Isso, Leandro. Queria que você falasse sobre isso. Elias, quando veio a internet, o boom da internet, todo mundo achou que o rádio ia morrer, né? Só que aí, na verdade, a internet potencializou, porque, por exemplo, eu conseguia te ouvir pelo Facebook estando em Belo Horizonte, que é uma coisa que se eu dependesse do rádio de 20 e poucos anos, eu não conseguiria. Então, assim, hoje você ouve rádio do mundo inteiro onde você estiver, né? Porque você consegue ouvir online.
o que eu acho nesse sentido, Elias, eu acho que o rádio ainda é um bom companheiro para o motorista de carro, né? Eu acho que ainda o rádio ele é um companheiro legal, mas eu acho que o hábito das pessoas, por exemplo, eu vou te falar, olha só, uma coisa que se a gente falasse isso há 5, 10 anos, ia ser um absurdo. Mas hoje, os programas de mesa redonda da TV fechada, a audiência deles deve, assim, já a audiência deles eles estão sofrendo demais, porque eles já têm uma concorrência absurda com Netflix, com YouTube, e eles não conseguem mais gerar conteúdo e discussões que sejam de fato relevantes, porque o cara hoje tem a informação na hora que ele quer, não na hora que está passando. Então eu não preciso esperar a hora do programa para eu ter a informação. Eu vou lá nos canais do YouTube e eu pego o programa do cara que se apresentou ontem, eu pego o link do YouTube e eu ouço de novo, se já foi. Se tiver online, eu ouço ali na hora. E eu acho que o rádio é isso. O rádio vai ter que entrar nessa vibe do YouTube, entendeu? Eu acho que ele vai ter que ir por esse caminho, como a gente está fazendo aqui, né? De uma maneira amplificar o debate, mas eu acho que o caminho do rádio é ele ir por esse caminho. Por exemplo, hoje você tem um crescimento muito grande no YouTube dos podcasts, né? Das entrevistas. Tem muita gente, eu tenho consumido muito YouTube, assim, entrevista no YouTube, de podcast, essas coisas. Eu acho que o rádio, ele online, ele vai acabar indo um pouco por esse caminho, gerar conteúdo relevante. Mas ele tem que saber com quem que ele está competindo, né? Eu acho que esse é o momento, porque ele foi um mobilizador. Eu ouvi muito rádio até uns 20 anos, né? Eu estou fazer 40 esse ano, então até uns 20 anos atrás eu ouvia muito rádio, né? Eu peguei esse hábito do meu pai e eu continuei, eu ouvia muito porque não tinha internet, não tinha onde eu buscar informação. Eu queria ouvir, começavam os programas em Campinas às 6 da tarde, eu já estava com o meu radinho ligado ali para esperar ali, né? As rádios de Campinas, Central, Brasil, Bandeirantes, Educadora, né? Então, assim, ficava ali esperando, ouvindo, ouvia, né? Ouvia vocês. Eu posso falar que eu ouvia você, né, Elias? Já. Então, eu acho que o rádio vai ter que entender a linguagem e qual o tipo de conteúdo que essa geração quer ouvir. Eu acho que esse é o grande desafio, porque a minha geração, a nossa aqui, né, não sei a idade, né, de vocês, a gente tinha poucas possibilidades para a gente buscar informação. Então a gente tinha no rádio o lugar para a gente buscar a informação que a gente queria, dinâmico. Agora o pessoal tem muita informação, então vai ter que ter essa leitura de produzir um conteúdo que seja relevante dentro de 1 milhão de conteúdos que são produzidos hoje no dia a dia e criar nicho. Eu acho que a ideia hoje do rádio, Elias, para mobilizar é criar nicho, assim, como você que cobre o futebol de Campinas e é já uma referência, essa é a ideia, entendeu? É criar nicho e ser referência nisso e a partir disso potencializar. Eu acho que é importante hoje, por exemplo, você traz para uma entrevista hoje alguém que tem muita influência na internet, que é um youtuber, é um influencer, você vai ter mais audiência do que se você trouxer um treinador famoso que está meio fora da internet para ser entrevistado. Você vai ter muito mais audiência na entrevista se você trouxer um youtuber. Se você fizer uma live com ele no Instagram, você já traz todos os seguidores dele do Instagram para clicar ali na hora que você abrir a live dele, por exemplo. Se você trouxer um treinador famoso que não é muito ativo na rede social, na internet, você não vai ter tanta audiência como um youtuber. Então, assim, o mercado mudou. Eu acho que essa é a leitura que a gente tem que ter. Eu, como treinador, Elias, eu tenho me preparado e prestado muita atenção com a linguagem, cara. Porque eu tenho que saber com quem que eu tô falando, entendeu? Hoje aqui, eu tenho que me preocupar com a linguagem, porque a gente tem que saber. Eu acho que a gente está falando para pessoas que talvez tenham a nossa idade e sejam aí 15, 20 anos até mais novas, né? Eu não acho que a gente consegue conectar na internet com o pessoal mais velho em massa, entendeu? Porque o pessoal não tem o hábito de acessar a internet para assistir coisas, né? Eles estão criando, porque não é de uma geração que teve internet. Então eu acho que tem todo esse apanhado, Elias, que tem que ser analisado, nicho de mercado, mas o formato do rádio vai ter a onda ali no carro, como eu te falei, né? Como é, por exemplo, hoje o Pânico na Jovem Pan. Se eu tô ali na hora do almoço e eu tô no carro, vai acabar ouvindo, mas se eu quero ouvir, tô fora, eu vejo pelo YouTube. Então são alternativas que você vai ter que ter se você quer aquele conteúdo ali para você poder ouvir o conteúdo que você quer ver. Olha, depois dessa aula, vocês aprenderam, né, Israel, João? Aprenderam, né? Só me resta despedir do Leandro. Leandro, muito boa sorte para você da sua trajetória. Muito obrigado pela entrevista.
Ótimo papo, ótima entrevista. Para variar, aprendi demais com você. Eu falo sempre aqui, né? Até por ser meio caipira, meio caboclo, meio recluso, eu não gosto muito de ter amizade com gente do futebol, confesso. Mas você é uma das honrosas exceções. Você e mais... não dá a palma da mão. Não dá. Então você está nesse seleto grupo. Boa sorte para você. E se um dia você vier para Ponte Preta e Guarani e eu tiver que meter o pau em você, compreenda, são apenas negócios, como diria Roberto Justus. Elias, bom, eu tenho assim, né, eu já te acompanho há muito tempo e eu não sei se você sabe, mas o seu irmão foi meu aluno de futsal quando eu dava aula de futsal na CPFL, né? Eu não sei se ele já comentou com você sobre isso, assim, que eu treinava lá no começo da carreira. E a gente se conheceu a primeira vez, acho que foi no Brinco. Eu encontrei você pessoalmente, você ainda acho que não sabia quem eu era, ou sabia vagamente, a gente conversou, né, ali no Brinco de Ouro. Você me chamou para chamar a atenção de um comentário que eu tinha feito no bate-bola central de um sábado. Porque, cara, eu tô há 15 anos nesse troço, e eu falo aqui, não tem nem saber se vai repercutir, se não vai, é o meu pensamento, pronto, acabou. Gostou, gostou, se não gostou, fim de papo. E aí você falou que você tinha gostado, você tinha apreciado, tal, e aí a gente começou a nutrir uma amizade, acompanhei você na ponte, e principalmente com as informações, eu não sei que teve uns jogos da ponte, que a ponte ficou em Marília, numa Copa São Paulo, não foi isso? Foi. E o Pedro Orioli e o Júlio Nascimento te acompanharam. Eles fizeram os 3 jogos. Eu fiquei muito próximo dos dois e do Pedro, até hoje. O Pedro, eu tenho bastante contato ainda com o Pedro, isso. Né? E começou lá em Marília, ele acompanhando a gente naquela Copa. Isso, e o Júlio falou assim, presta atenção, o cara é bom. O cara é bom. Eu fui no treino, o cara é bom, não é só garganta. É teoria e prática. E aí eu comecei a acompanhar e vi realmente que você é fera mesmo. Você é fera, você merece voar muito alto. E eu acho que está chegando a hora de você pegar um time profissional. Acho que no futuro será aqui no futebol de Campinas. Só não sei qual, não me pergunte qual. Né? Silvio Santos vai rolar, Silvio Santos vai girar a roleta e seja o que Deus quiser. Mas obrigado, viu, Leandro? Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa e continue nessa trilha. Elias, eu que agradeço o espaço e você sabe que a gente está sempre em conversa, porque eu também admiro muito, porque você é um cara que está sempre em busca do conhecimento. Então é sempre coisa nova, busca por coisa nova, os nossos debates, a gente, quando se fala, é sempre de assunto diferente. E é legal, né, Elias? Porque a gente fala e acho que isso que é importante, debate ideias, né? Não debate coisa nem pessoa, né? Debate ideia, isso que é mais legal. Né? Eu acho que a gente cresce quando debate ideia, né? Eu perturbei o Leandro um dia. Aqui, eu tava vendo, acho que Portugal e Irã, acho que foi na Copa de 2018. Aí começou o jogo, o Irã formou uma linha de 6. Eu fiquei louco. Mandei uma mensagem pro Leandro. Leandro, me explica esse troço, o que é isso? Que coisa de maluca é essa? E ele me deu uma aula. Não, os 2 volantes, eles fecham, eles recuam, eles vão na extremidade, ajudam os laterais, existe a compactação, e isso impede que o adversário consiga fazer penetração de bola, buscar a linha de fundo. Eu nem me lembro quando foi o jogo, mas o que ele descreveu acontecia na minha frente. Impressionante, Leandro. Já era uma resposta para aquela pirâmide que eu estava falando do Guardiola, de pôr 5, 6 jogadores na última linha de ataque. E aí as respostas, né? Acho que o treinador do Irã, se eu não me engano, era o Carlos Queiroz, português. E o Carlos Queiroz, ele traz... Os portugueses gostam de defender assim. Os portugueses que são da geração dele, de fazer os atacantes de lado voltarem do lado da linha, para a linha de 4 não ter que sair para o lado muito, né? Então ele faz... O Carille fazia bastante isso no Corinthians também, quando ele precisava alargar a linha, né? E aí, mas assim, Elias, eu também agradeço o espaço. Israel, João, obrigado aí
pelo espaço, eu agradeço o que vocês sempre estão falando aí do trabalho, e é isso, a gente vai estar sempre batendo papo, e acho que é legal, gostei, obrigado por essas quase 2 horas que a gente ficou aqui, que foi bem legal, bem descontraído, papo de alto nível, e agradeço bastante. Espero que tenha sido legal para quem viu aí a gente. Tá, Elias? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Até a próxima, Israel. Opa, até, Elias. Até a próxima, Joãozinho, Elias, um amigo do Soderbi. Zago, eu vou ter que falar, né? Eu sei que vai ser a última. Tenho que te agradecer primeiro, né? Por ter aceito o convite, ter ficado com a gente aí por quase 2 horas. Joãozinho já está sorrindo, porque ele sabe o que eu vou falar. Eu vi aqui, o Elias colocou aí, um torcedor mandou aí. Boa noite, viu, Zago? E volta, Zago. Que coisa. Até a próxima, João. Elias, valeu. Boa sexta para nós, amigos do Soderbi. Leandro, prazerzaço te ouvir. Para quem gosta de futebol, esse é um papo imperdível. Leandro, um cara super antenado, cara da ciência, falou da praxis, é isso mesmo, é aliar a teoria à prática, que tem um futuro brilhante na carreira e, cara, prazer. Elias, obrigado mais uma vez. Israel, um forte abraço. Leandro, valeu. Aos amigos do Soderbi, um bom final de semana. Bom final para vocês. Agradeço ao Leandro Zago. E, se Deus quiser, estaremos aqui no domingo, entre 7 e 8 horas. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite.